Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo que está aqui com a gente. Primeiramente, gostaria de agradecer o Gabriel e o Rodrigo por toparem estar aqui, participar do nosso primeiro Happy Hour. A gente construiu esse evento com muito carinho para ser uma experiência agradável a todo mundo e principalmente que seja uma experiência de troca, que a gente consiga dialogar bastante sobre a temática que a gente trouxe, sobre que é a inovação. Inovação para universalizar a água. Então, a gente trouxe, né, esses convidados, o Gabriel e o Rodrigo, para falar um pouquinho do projeto deles. E acho que a Rai pode começar falando sobre o JPS, o conceito de JPS, e também falar sobre a ideia do projeto, né? Eu dei esse iniciei dessa produção, mas a Rai pode falar também sobre a questão do JPS, sim, a gente, como voluntário, a gente entrou agora, recentemente, então a gente está descobrindo, está conhecendo, aprofundando mais em termos das atividades, do JPS, da ABS como um todo. Então, vou passar a palavra para a Rai, para ela dar continuidade. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Como a Raquel falou, eu sou a Raíssa Jacob. Atualmente, eu estou como coordenadora do JPS Rio, a seção aqui do nosso estado do Rio de Janeiro, não sei se todos são do Rio. Então, vou apresentar um pouquinho o que é o JPS, essa sigla, né? Então, primeiro, sejam bem-vindos. Como a gente falou, a ideia é ser um happy hour, então, se você ainda não pegou a sua bebidinha, o seu suco, o seu mate, a sua água, o seu vinho, a sua cerveja, para no final a gente fechar com um brinde, já vai pensando nisso para que a gente possa desenvolver bem o nosso diálogo. Então, passa aí, Raquel, por favor, o slide. Deixa eu ver... Bom, vou apresentar para vocês brevemente o que é o JPS. O JPS é a sigla de Jovens Profissionais do Saneamento. Somos nós, né? Eu, Raquel, Breno e outras pessoas também que fazem parte do nosso time. Só que o JPS ele é um programa de desenvolvimento contínuo da ABS. A ABS é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. E a ABS ela já está aí no mercado há 54 anos. A ABS é uma associação sem fins lucrativos que ela abrange vários profissionais da área do saneamento e da área do meio ambiente. Então, não só engenheiros ambientais, mas nós temos engenheiros civis, engenheiros químicos, biólogos, químicos e por aí vai, né? Tem um nicho bem grande que engloba a associação à ABS. E com isso, a ABS é uma entidade reconhecida mundialmente. No Brasil, ela é a entidade mais top assim, nessa área de saneamento ambiental. E por uma demanda de termos novos líderes, surgiu o JPS, que já tem 10 aninhos aí caminhando, construindo e desenvolvendo novas habilidades nos jovens profissionais. Então, a gente está, como eu falei, espalhado por todo o país e a gente é a seção Rio de Janeiro. Então, o JPS Rio, que é o time que a gente está aqui falando. A gente está já nas redes sociais, eu deixei ali o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, só jogar JPS Rio que vocês nos encontram. Então, a gente é um colegiado jovem que busca fazer esses laços, ter esse networking com os profissionais e também com outras pessoas interessadas em atuar na área de saneamento ambiental. E a gente hoje está dividido em 4 núcleos. Então, hoje a gente está aqui com o núcleo de esgotos e eventos, a gente tem o núcleo de água e comunicação, o núcleo de resíduos sólidos e parcerias, e o núcleo de educação ambiental e oportunidades. Que aí a gente consegue, no nosso time, que hoje está bem robusto, ter essas atividades, desenvolver projetos internos e externos, como hoje o Happy Hour do JPS. Então, já pegando a deixa, Raquel, passa aí para o próximo slide, para eu falar sobre esse evento que a gente está fazendo aqui. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso novo projeto. Travou aí, não sei porque não está indo, dancinha. Clica ali embaixo, aqui, eu acho que se você clicar ali, vai rolar. Aí, isso. Não sei, vamos ver se vai... Não, vamos ver se vai aparecer aí o nosso GIF, porque senão vai perder muito sentido desse GIF maravilhoso. Mas sem problemas, a gente trabalha com o que tem, que ao vivo é assim mesmo. Beleza, ele não quer rodar, mas vamos torcer. E agora foi. Deixa assim que, se assim está indo, deixa assim. Esse é o nosso novo projeto do JPS Rio, que é o Happy Hour do JPS.
A gente veio com esse intuito de trazer, de uma forma descontraída, temas que estão em pauta, temas que estão, às vezes, no calor do momento, e a água é um tema que a gente está sempre conversando, quem é da área ambiental, da área do saneamento básico. Então, já pode passando aí para o próximo slide, por favor. O título que a gente quis colocar foi justamente com essa ideia de ser um debate, um momento bem descontraído, então sintam-se à vontade para interagirem. A gente quis fazer por aqui, então quem quiser tirar a câmera e dialogar, esse é um espaço aberto, a gente está construindo a noite juntos, como se fosse uma mesa de um bar, um Outback, quem dera, né? Se a gente pudesse estar no Outback agora, pedindo como o nosso refil, a nossa bebidinha no happy hour, pagando no meio, ia ser perfeito, mas enquanto a gente não tem, a gente está aqui nessa rodada de conversa, bem tranquilos. Então, aquilo, não concordei com o que o Rodrigo falou quando ele estiver apresentando. Anota sua dúvida para no final você bater na mesa e falar, você tá maluco, isso não faz sentido, não tem pé nem cabeça. Mesma coisa para o Gabriel. Sempre com muito amor e prudência nas palavras, que a gente não está aqui para agredir ninguém, mas para falar, conversar abertamente. Então, minha fala nesse momento é isso, vou passar aí o bastão para quem for falar. Sejam muito bem-vindos, é um prazer estar podendo aqui falar em nome da ABS, também nacional, a ABS Rio, e qualquer coisa, vocês também podem deixar nas redes sociais, a gente está conversando. Então, gente, como a Rai falou, a gente criou esse evento no intuito de ser algo descontraído, então a gente trouxe essa série de vídeos aqui para saber um pouquinho de vocês, como vocês estão se sentindo hoje. Então, tem aquele cara super animado, que não perde a dança, então tá aí no pique. Aquele que está, assim, derrotado, total. O que está extremamente ansioso, eu me encontro num mix de ansiedade com um bringer, sabe? Mas muito mais o 3. O que está, assim, desesperado, real, chega no desespero. O que está super confiante e aquele que está nervoso, assim, com muito estresse. Então, coloquem no chat aí, só para a gente ter uma ideia de como vocês estão se sentindo e a gente começar essa discussão um pouquinho para entender como é que está chegando, para realmente começar a nossa conversa. E vão colocando aí no chat para a gente realmente se divertindo um pouquinho, né? Ainda mais nesse período assim, que está bem complicado. A gente teve essa notícia hoje de que o número de mortes chegou a um índice bem alto. Então, bom, vamos lá, distrair um pouquinho a cabeça. Com relação a alguns acordos, né? De silenciar, manter o microfone mutado para não atrapalhar a fala dos palestrantes. Em caso de perguntas, levantar a mão, tem um botãozinho aqui no Zoom, na verdade, na tela de vocês para fazer perguntas, levantar a mão e fazer pergunta. E, por último, mais ou menos importante, a gente realmente ter essa troca. Então, não deixem de falar, de perguntar, se tem alguma curiosidade de realmente fazer esse questionamento, para a gente realmente gerar essa discussão de uma forma agradável e, assim, construir junto, né? Toda essa ideia da universalização do saneamento, principalmente. Bom, gente, eu vou parar de apresentar minha tela, depois de muito vexame com esse Canvas e tudo mais, meu Deus. Que vergonha. Mas eu passo a fala. Para. Ah, não, gente, o GIF tava maravilhoso. Nossa, aquele GIF primeiro, poxa, o GIF tava no clima. Eu falei assim, o povo vai ficar muito feliz com o GIF. Aí com a cara da menina toda torta. Meu Deus do céu. Mas, enfim, né? Acho que a gente já pode começar. Eu vou pedir pro Rodrigo iniciar a fala, falando sobre o H Camilo, nosso primeiro convidado. Não vou falar muito para não estragar a surpresa, então eu vou deixar tudo por conta dele. E podemos seguir. E já agradecendo também, né, a participação do Rodrigo com a gente. Fala, pessoal. Boa noite a todo mundo. Eu que agradeço pela oportunidade. Acho que, assim como levar água tratada, né, para as pessoas em situação de vulnerabilidade é uma das funções da Camilo. A outra é também trocar com as pessoas, né, e levar um pouco do que a gente vive lá na ponta para todo mundo, né, para o máximo número de pessoas possível, para que esse impacto seja gerado em rede, né, porque é dessa forma que a gente acredita que a gente vai chegar ainda mais longe. Então, acho que vale a pena iniciar a fala
fazendo uma apresentação breve da Camilo, são 3, 4 minutos aqui, eu passo alguns slides, e aí depois a gente pode trocar um pouquinho sobre, né, a história. Beleza, vamos lá. Um segundinho, deixa eu tentar minimizar vocês aqui. Eu também sou meio ruim no Miro. No Miro não, perdão, no Zoom. Eita. Foi? Vocês estão vendo o slide? Sim. Deu certo sim, Rodrigo. Beleza. Então, prazer, nós somos Água Camelo, uma empresa social que acredita no uso da tecnologia como uma ferramenta na luta contra a desigualdade social e que é formada por pessoas que acreditam e trabalham para ver um mundo onde o acesso à água potável não é apenas um direito, mas sim uma realidade. E hoje, de acordo com o Estudo Trata Brasil, são mais de 35 milhões de pessoas que não sabem quando que vão tomar o próximo copo de água limpa. Em 2017, eles fizeram um estudo entre as 10 melhores e as 10 piores cidades no ranking de saneamento básico, onde foi mostrado que o menor valor médio para uma internação por diarreia no SUS foi de R$ 315,50 lá no Santarém, no Pará. E a diarreia, como alguns de vocês devem saber, é uma das principais doenças de veiculação hídrica e a segunda maior causa de morte de crianças de 0 a 5 anos. E a gente entendeu ser fundamental trabalhar de maneira colaborativa e em rede. E por isso a gente articula com 2 tipos de parceiro para estruturar nossas operações, que são eles os conectores, que nos guiam a novos locais, nos ligando a agentes comunitários e capacitando os mesmos, e os implementadores, que por já terem um conhecimento e uma confiança local, conseguem entender quais são os pontos estratégicos dentro daquela comunidade para que a gente tenha o maior impacto possível durante a entrega dos kits Camelo. E além também de fazer a coleta dos dados dos beneficiados e o acompanhamento do uso desses kits. E uma pergunta que a gente sempre gosta de se fazer e fazer para as pessoas com quem a gente está trocando é o que a gente tem feito para transformar a realidade desses 35 milhões de brasileiros. Em 2020, a gente começou a entregar o nosso kit Camelo, que é composto de uma mochila, um filtro de água portátil, um suporte de parede e um manual de uso. E a mochila pode armazenar até 15 litros de água por vez, e a gente calculou que uma família de 5 pessoas, cada um dos integrantes pode beber até 2 litros de água e ainda vão sobrar 5 litros para cozinhar, a cada vez que a família enche a mochila, né? E o nosso kit ele possibilita que as famílias atendidas façam a captação da água, o transporte de uma maneira mais ergonômica, o armazenamento e a filtragem da água. E pensando em todos esses usos para o kit Camelo, a gente utiliza para fazer a mochila um plástico que é extremamente resistente e classificado como food grade. Significa que ele é apropriado para armazenar água e ou alimentos, né? E até a gente chegar nesse modelo de mochila, a gente testou outros 4 com os nossos usuários, né? E acho que isso é um pouco da maldição de um designer, né? A gente vai sempre achar algum pontinho que dá para mudar e querer fazer um novo protótipo, enfim, e testando. E o nosso filtro, ele usa uma tecnologia chamada membrana de ponta oca, por um processo de exclusão por tamanho, consegue reter até 99,9% de todas as bactérias, protozoários e partículas em suspensão na água, até mesmo os microplásticos. E uma das características mais interessantes dessa tecnologia é a sua capacidade de retrolavagem. Quando o filtro começa a dar sinais que precisa de uma manutenção, o usuário passa 1 litro de água limpa no sentido contrário ao fluxo normal do filtro e pronto, ele já pode ser usado novamente. Tem algumas exceções que depois ele precisa ser esterilizado, mas na maioria das vezes é essa manutenção que é necessária. E para fazer com que todo esse impacto aconteça, a gente bota em prática o modelo de negócios Robinhood, onde a gente vende o kit Camelo para pessoas físicas e jurídicas e articula a entrega deles por meio da nossa rede. E cada um dos kits pode durar por até 10 anos e custa R$500. E desde julho até agora, desde julho do ano passado, né, até agora, a gente começou a atuar em 8 estados do país, em mais de 50 comunidades, e ao ter entregue os 512 kits Camelo, a gente levou uma fonte segura de água tratada para a vida de mais de 2.900 pessoas. E quando a gente começa a pensar no impacto em cadeia, né, numa teoria da mudança, a gente começa a perceber que, por cada um desses beneficiados, começar agora a poder consumir uma água tratada em casa, menor vai ser a probabilidade deles contraírem alguma doença de veiculação hídrica. Então, menor vai ser a taxa de mortalidade infantil naquela comunidade, e se as pessoas gastam menos tempo doentes, então elas agora podem usar esse tempo para estudar ou trabalhar, por exemplo,
e com isso, maiores são as chances dessa família elevar sua geração de renda, o que, por sua vez, em escala, pode fazer com que uma comunidade inteira se desenvolva e se transforme num lugar mais digno para os seus moradores. E todo esse impacto é diretamente relacionado com 6 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a ONU estabeleceu que a gente deve atingir até 2030. Esse é o nosso time. Falar um pouquinho do Dani, para mim ele é um cara bem diferente de mim e do João Manuel, assim, que somos duas pessoas bem para cima, assim, e a gente, né, vai para cima mesmo. Ele é um cara mais calmo e que a sua maior capacidade é pegar uma quantidade gigantesca de dados, analisar eles e sintetizar em conclusões muito precisas, né? Em traçar estratégias muito precisas e que façam muito sentido com o momento onde a gente está. Então, ele fica bem mais nessa parte de gerenciamento interno mesmo. E já o João, ele, por ter nascido, né, aqui no Rio, mas 2 semanas depois, a mãe dele ter levado ele para ter o seu primeiro contato com os povos originários, depois de ter passado a infância dele morando no Acre, entre as tribos indígenas e a Zona Sul do Rio de Janeiro, vendo esses 3 mundos muito diferentes, fez com que ele se tornasse uma pessoa que é impossível você não gostar dele, sabe? É uma pessoa que você senta e você vai trocar uma ideia incrível com ele e ele vai fazer aquele momento ser especial. Então, por isso, ele é o cara perfeito para tocar toda a parte de relacionamento da Camilo com seus clientes, com os parceiros, com os beneficiados, com todo mundo, assim, basicamente. E é isso, pessoal. Muito obrigado. E a dúvida, vamos aí. Muitas dúvidas, Rodrigo, mas eu adorei. Muitas curiosidades, né? Que é um projeto que eu não sei se todo mundo aqui já conhecia, mas já tinha dado uma fuxicada no Instagram há um tempo, então ter a oportunidade de conhecer o fundador, um dos fundadores, né? Bem bacana. Então, não sei, Raquel, a gente já abre agora uma rodada de perguntas, assim, uns 10 minutos, ou deixa para depois da apresentação do Gabriel, que a gente junta tudo? O que você acha? A gente pode deixar para perguntar depois que o Gabriel falar, que aí como as perguntas e já entramos na conversa. Mas não deixem de perguntar, hein, galera, porque tem muita coisa boa para perguntar para Rodrigo, para Gabriel. Estou aqui na expectativa das perguntas, por favor. Vamos lá. Eu já anotei várias aqui no caderninho. Boa noite, quem está chegando agora, sejam bem-vindos. A gente está aqui no Happy Hour do JPS Rio, tem ali a iPhone de Gabia, outras Larissa, acho que chegou a Ana Caroline, Nedriane, Tayane, acho que foram as pessoas que eu vi que chegaram depois. Então, sejam muito bem-vindas, se sintam acolhidas aí para o nosso bate-papo. Então, agora a gente vai passar a bola para o Gabriel, partilhar um pouquinho sobre o seu projeto também. Muito obrigada pela sua participação, Gabriel. O Gabriel é um jovem de 16 aninhos, se eu não me engano, não é isso? Isso, 16 vai trazer anos. um pouco desse olhar importante, né, em todas as idades. Então, sinta-se à vontade, Gabriel. Tá bom. Vocês estão vendo os slides já? Ele tá... Sim. Fica aquele delayzinho, né? Mas ele vai abrir aqui na tela cheia para ficar melhor. Aí vocês já estão vendo ele bonitinho, né? Estamos. Então, como vocês já sabem, meu nome é Gabriel. Eu preciso arrumar muito nome melhor para esse projeto, porque é muito grande, mas eu desenvolvi um mecanismo para reter microplásticos em estação de tratamento de água. Inclusive, é uma das dúvidas que eu tenho, que eu queria perguntar ao Rodrigo, depois que acabar aqui a apresentação, porque ele comentou microplástico e na hora eu falei, meu Deus, não acredito que ele pensou nisso. Aí depois eu quero perguntar para ele, mas enfim, vamos continuar. Um pouco sobre mim, né? Eu tenho 16 anos, eu nasci em Niterói, no Rio de Janeiro, mas há 4 anos eu moro aqui em Santa Catarina. Eu sou uma pessoa bem nerd, aqui atrás de mim tem um monte de coleção, eu gosto de Marvel, DC, eu sou aquele cara que vê um monte de filme, lê HQ, então eu sou esse cara bem nerd. Eu estudo no Colégio São José, inclusive minha coordenadora tá aí, a Nedriane, e eu sou bem eclético para música, mas a minha paixão na vida é Linkin Park, se deixar eu escuto o dia inteiro, todo dia. E a motivação do projeto na verdade, assim, o que aconteceu foi que eu vi uma propaganda da Febrace, que é a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia. Acho que eu vi na televisão, assim, bem rapidinho, eu estava indo almoçar, eu nem ouvi direito o que era, mas eu falei, aí eu anotei assim no meu celular. Aí depois eu fui ver mais o que era, fui ver os projetos, e falei, nossa, que legal, quero muito participar, porque eu gosto muito dessa área de engenharia. Aí que eu fui conversar com a minha orientadora, a Fernanda, que está aí, inclusive ela está na live também. Aí eu fui falar com ela, sugeri propostas de projeto, ideias, assim. Eu queria na área sustentável. Aí a gente sugeriu várias coisas, eu sugeri fazer um barquinho para limpar o plástico do oceano.
mas é uma coisa muito fora de proporção, né? Eu sozinho fazer algo, tipo, pro oceano ou pro mar é algo que fica muito fora de proporção. Aí a gente foi nichando, né, o conteúdo. A gente começou com plásticos maiores, aí foi para microplástico, a gente viu que era um problema muito grande, e a gente, em vez de ir no mar, no oceano, a gente foi para a ETA, que, para quem não sabe, é a Estação de Tratamento de Água, eu vou falar ETA porque é mais fácil, né? E eu vou... A ETA, para quem não conhece, não sabe o que é o lugar que a água que chega nas nossas casas é tratada. Então, por exemplo, aqui em Itajaí, a água a gente pega ela do rio, passa pela ETA para deixar ela, né, pura, né, para a gente conseguir consumir, aí ela chega em casa. Então, a ETA é isso, para contextualizar o pessoal que não sabe o que é ETA, talvez. Vamos contextualizar o que é o microplástico, que o Rodrigo falou e muita gente não sabe. São partículas menores que 5 milímetros, né? Eles podem ser gerados de empréstimos de macroplástico. Então, por exemplo, o que acontece muito, uma pessoa, por exemplo, joga uma garrafa plástica de forma incorreta e fica lá. Aí vai um intemperismo, né? Não sei se o pessoal sabe, enfim, chuva, sol, vento, ela vai sendo quebrada em partículas bem pequenininhas e forma microplástico. Também podem ser pellets, que são, na foto da superior direita, da esquerda ali, aquelas bolinhas brancas são pellets, que é uma bolinha mesmo que é usada na indústria, que é tipo uma matéria-prima. Inclusive, uma curiosidade, essas bolinhas aí, a gente foi na praia aqui em Itajaí, a praia de Cabeçudas, a gente foi gravar um vídeo do projeto, e em menos de, tipo assim, em 5 minutos a gente já achou uns 6 dessas bolinhas, assim, na praia, tipo na areia, então foi bem rápido. Parece até que foi combinado, mas não, a gente chegou lá na areia e achou. Tipo, para ver como tem em todo lugar, né? E também podem ser micropartículas de polietileno, que são usadas como agente abrasivo em produtos de higiene pessoal. Olhando o nome, parece uma coisa de outro mundo, mas esfoliante e sabonete, que é a foto do canto superior direito, aquelas bolinhas azuis que a gente usa para passar na pele, para tirar cravo, muitas vezes são microplásticos. A gente usa e manda literalmente para o ralo, sabe? Então é algo a se pensar depois, né? E o problema do microplástico, né? Como eu falei, eles são onipresentes no meio ambiente, porque tem em todo lugar, na praia, até no trabalho, e eles são tão onipresentes que eles estão presentes na água filtrada, né? E eles são, o problema do microplástico, ele é como um cavalo de Troia, sabe? Quando você consome uma partícula, junto com ela pode vir algum contaminante, algum outro metal pesado, então não é aconselhável, sabe? É algo que faz mal para o corpo. E estudos já comprovam a presença dessa partícula na placenta, nos tecidos, nos órgãos humanos e até mesmo nas fezes. Então, já está literalmente dentro da gente, já tem diversos estudos sobre isso. E uma pesquisa da Universidade de Vitória, no Canadá, já falou que uma pessoa pode consumir até 121 mil partículas de microplástico por ano. Então, é algo bem assustador. Ainda mais, pensa que pode vir com metal pesado, então claramente vai fazer mal para o nosso corpo, né? Para quem tiver alguma curiosidade sobre microplástico, queria saber mais, tem umas publicações bem relevantes na área que explicam mais detalhadamente, por exemplo, a questão de como é que a gente consome microplástico, enfim. Nas ETAs, o microplástico ele passa por todo o processo de tratamento, por isso que ele está na água filtrada, e foi aí que a gente achou a problemática, né? E aí o que acontece? Por ele passar, ele chegar nas nossas casas, a gente não sabe. Por quê? A legislação das ETAs, ela não tem nada específico para microplástico, então ele se enquadra em outras categorias e acaba que meio que se você consumir uma água com microplástico, para a legislação meio que não tem problema, sabe? Na teoria. Então, caberia talvez atualizar um pouco para botar o microplástico como poluente tipo, meio que específico, para aí já conseguir aplicar o filtro e ser obrigado, entendeu? Porque senão, na teoria, não precisa. O objetivo do nosso projeto foi desenvolver um filtro para microplástico para ETA, mas que fosse de fácil instalação, barato e não invasivo, para não precisar quebrar a ETA, fazer obra, um monte de coisa para instalar um filtro. A ideia era não fazer isso e era ser barato também. Para desenvolver o filtro, a gente estudou todas as etapas da ETA, então, para quem não sabe, tem várias etapas que a água passa até chegar na nossa casa na ETA, então a gente estudou cada uma para ver onde é que ia colocar o filtro, né, porque tem vários lugares para botar. A gente pesquisou muito sobre microplásticos, propriedades, enfim, e estudou vários mecanismos de filtração para ver como é que a gente pode filtrar o microplástico, como é que funciona na ETA, por que ele passa da ETA, enfim. Foi um processo bem longo, inclusive. Assim, o Rodrigo falou lá que ele quebrou a cabeça para fazer a mochila, a gente quebrou a cabeça para fazer o filtro também. Eu me identifiquei agora, porque são meses pensando e quebrando a cabeça até achar um modelo que dê certo, né? E o modelo que deu certo, eu falo as características, eu já mostro ele. A gente instalou ele nas calhas, mas para fazer algo mais, tipo, mostrar melhor. Na ETA, um dos processos é a decantação. Pensa num tanque de água, né? Então, a água, vou resumir de uma forma bem, tipo, para todo mundo entender. A água, ela é mais leve que a sujeira que está. Então, a sujeira vai descer e a água vai subir. Basicamente, isso, o pessoal que não conhece muito, enfim.
E essa água que sobe, ela já tem menos sujeira, os poluentes maiores, né, já foram filtrados e tudo mais, então a gente vai pegar uma água um pouco mais limpa, mas não está totalmente pura. E isso é bom porque o filtro, ele filtra em micrômetros. Então, se tiver muito poluente, o filtro vai entupir em 2 dias. Então, foi isso que a gente pensou. E o método de filtração, ele não filtra todo o volume d'água, porque o microplástico é menos denso, então ele boia, então não precisava filtrar todo aquele volume de água daí, então só a parte superficial já estava bom. E devido à pandemia, a gente não conseguiu instalar no ano passado, mas eu já vou mostrar para vocês que a gente já está no processo de instalação esse ano. A gente fez uma escala 1/3, né? A gente pegou o projeto original, dividiu por 3 e fez num aquário a simulação. Tá aí o filtro, vou explicar mais ou menos, é bem rapidinho, porque o funcionamento é bem simples, na verdade. A água entra por aqui, é um skimmer, né? Ele direciona a água para os canos, e nos canos está o nosso elemento filtrante, que é um cilindro plástico com malha de nylon no fundo. A malha de nylon possui uma abertura de 300 micrômetros, então passa a água, mas o microplástico fica retido. Então é bem simples, na verdade, eu uso o fluxo da água, então não tem energia elétrica, por isso que ele ficou barato. O resultado da simulação que foi bem assustador, porque se eu for ver assim, o da esquerda é o filtro antes da simulação e o da direita após a simulação. A gente vê que deu certo, a gente, tipo, filtrou quase a totalidade de microplástico, para não falar tudo. Tudo esses pontinhos azuis, essa sujeira é microplástico que a gente ajudou, botou na simulação para simular. E a gente viu também que conforme maior o fluxo da água, mais efetivo era o filtro. Então, tipo, o filtro filtrava de forma melhor e mais rápida. Então, e aqui é um dado bem legal que a gente viu só depois que a gente vai fazer a granulometria. As partículas que a gente achou se assemelham muito às da natureza e elas são menores que 300 micrômetros. Isso é bem curioso porque o filtro, ele só, na teoria, teria que filtrar partículas só maiores que 300 micrômetros. Mas o microplástico, ele tende a se agrupar por causa da energia estática, enfim, um monte de coisa, tensão superficial da água, energia estática, e tende a se agrupar. Então, quando ele passa assim, acaba filtrando partículas menores que 300 micrômetros, o que não, na teoria a gente achou que não ia acontecer, mas acabou que aconteceu. E essas partículas, elas se assemelham muito, são muito quase iguais às partículas que a gente achou no estudo da placenta. Então, talvez esse microplástico aí, ele fosse parar na placenta, mas a gente consegue filtrar ele na ETA, o que é importante. A conclusão, para finalizar, o projeto custou em R$ 450. É um baixo custo para uma escala de estação de tratamento de água que, tipo, abastece milhares de pessoas, então é algo, tipo, um preço bem barato. É um método pouco invasivo, não vai ter que fazer obra e tudo mais, ele não vai interferir nas demais etapas do tratamento. A instalação do filtro vai trazer diversos benefícios para a população e para o meio ambiente, e também vai diminuir muito a quantidade de microplástico presente na água tratada, que também vai diminuir o consumo da partícula. Enfim, qual foi o resultado da Febrace, né? Eu apresentei esse projeto, exato, alguns slides aqui estão bem parecidos com o que eu apresentei na Febrace. A gente ganhou o prêmio Destaque por Unidade Federativa, a gente foi o projeto de destaque aqui de Santa Catarina. A gente ficou em terceiro lugar na categoria Engenharia, e a gente foi o 10º projeto mais votado de, tipo, 345 projetos que estavam disputando na final. Então, a gente foi o 10º. Então, foi um dado que a gente ficou bem feliz, né? E aqui eu botei um meme, mas os próximos passos, a gente vai aplicar o filtro na ETA São Roque, que é aqui em Itajaí, a gente vai aplicar, a gente está no processo de aplicação do filtro. Ainda esse mês, esse mês que vem, a gente espera aplicar ele logo. E a gente vai começar a quantificar e qualificar o microplástico, ver, por exemplo, se muda a estação do ano, muda a quantidade que a gente vai filtrar, e vai aperfeiçoando o filtro sempre, né? Vamos ver se tem alguma coisa que tem que mudar para melhorar. Aí eu queria agradecer a atenção. Aí a Fernanda é da esquerda, eu sou do meio, e da direita é o meu co-orientador, o Leno. E quem quiser entrar em contato comigo, tem o meu Instagram ali, @Gabriel_FMF, ou o meu e-mail. E eu fico aberto a perguntas aí para quem quiser perguntar e bater um papo sobre isso. Arrasou, Gabriel. Gente, que projetos incríveis. A gente, de fato, precisa disseminar a informação, é o que eu falo, né? Eu tenho um canal no YouTube e é aquilo, a gente tem que disseminar a informação. Eu acredito no potencial da comunicação para a gente mostrar que tem coisa boa acontecendo, não só notícias ruins dos índices horríveis de saneamento. A gente tem esperança e luz como você, Gabriel, e o Rodrigo. Então, acho que a gente pode começar com as perguntas. Tem algumas já no chat, eu não sei se a Raquel está pegando ou se quer que eu pegue. Mas também a gente pode ficar aberto para quem tiver vergonha e não querer perguntar, abrindo o microfone, a gente lê ali, mas sintam-se à vontade para tirar o microfone e perguntar. Eu acho que é legal a gente ter essa troca, ouvir a voz de vocês
nesse momento tão distante. Minha internet está instável, acho que eu voltei, não sei. Mas, bom, quem quer começar perguntando? Maíra falou que tem perguntas. Libera aí, Maíra. Rai, tem uma pergunta aqui que o Leandro fez. Acredito que seja para o Gabriel. Por você ser ainda muito jovem, chama a atenção seu interesse por esse assunto. No caso do área de tratamento de efluentes, estação de tratamento, e visto que não é algo que se estuda nas escolas, isso chama mais atenção. Como que surgiu esse interesse em você e como que foi para conseguir o apoio dos seus professores para desenvolver esse projeto? O interesse eu vi da Febrace, assim, eu sempre gostei da área de sustentabilidade, eu sempre acho muito legal, eu gosto de engenharia, então eu sempre, tipo, desde pequena, minha mãe fala que não podia sobrar um rolo de aqueles rolos de papel higiênico, sabe, quando sobra, ela falou que não podia sobrar um, que eu já queria usar para fazer algum projeto doido, entendeu? Então, desde criança, sou muito inventor, então, quando surgiu a oportunidade da Febrace, eu falei, nossa, tem uma oportunidade de fazer algo legal. Aí eu fui atrás da minha professora para conversar com ela. Tipo, a gente falou de vários temas, vários mesmo. Mas eu gosto muito da temática do plástico, é uma temática muito atual. Então surgiu daí, aí a professora Fernanda, ela é perfeita que a gente fala, né? Aí eu fui conversar com ela, a gente ficou horas conversando, todo dia a gente conversava, a gente conversou muito mesmo. E a gente foi desenvolvendo o projeto. Ela mostrou super interessada, ela gostou muito da minha iniciativa de ir falar com ela. E aí a gente também falou com o Leno, que foi meu co-orientador, e aí a gente foi seguindo o projeto, assim, sabe? Mas foi super tranquilo, ela super abraçou o projeto. A gente ficou falando até 1 hora da manhã sobre o projeto. Tinha dia que era áudio de 8 minutos para cá, áudio de 5 minutos para lá, todo dia isso, entendeu? Ainda mais por causa da pandemia, a gente não quer se ver, mas foi bem legal. Ela abraçou muito o projeto e o co-orientador Leno também, mas acho que não conseguiu entrar hoje, porque ele casou ontem, então. Lua de mel, né, queridos? Por favor. Não, obrigada, Gabriel. Aqui, ó, eu vou tentar pegar, já que a Raquel começou de baixo para cima, eu vou pegar aqui a pergunta já do Rafael para seguir o ritmo, mas a gente vai subindo. O Rafael, ele parabenizou a apresentação do Rodrigo e do Gabriel e também endereçou aqui para o Rodrigo. Rodrigo, você falou sobre a durabilidade da mochila. O filtro usado também tem essa durabilidade de 15 anos? Vai que é tua, Rodrigo. Então, na verdade, são 10 anos e o que é, assim, na verdade, o filtro, ele tem uma durabilidade muito variável, né? Porque depende de vários fatores. Da qualidade da água que a pessoa vai estar filtrando, da quantidade de vezes que a pessoa vai fazer a manutenção, se ela vai fazer a manutenção corretamente, por exemplo, se entrar alguma coisa no filtro, acabou a vida útil dele, sabe? Não tem o que a gente fazer. Então, é bem como o Gabriel colocou, né? Também é um filtro, né, que exclui por tamanho. Então, ele tem 0,1 micron de tamanho os poros. Então, assim, se entrar algo maior ali, ferrou, assim, acabou. Então, né, se a pessoa fizer a esterilização e tudo mais, a gente entende, né, que ele pode, sim, ter uma vida útil de até 10 anos. Então, mais ou menos... A mochila vai durar para sempre, assim, infelizmente, né? Isso que é real. Porque esse plástico aí, um nylon também, extremamente durável, assim. Então, enfim, aí a gente pensa em outros pontos, né, de logística reversa, mas ainda está mais para frente, assim. Sim, é um próximo problema, né? Que a gente está sempre resolvendo um problema. Quando a gente está na área ambiental, aquilo a gente soluciona um, aí amanhã já aparece outro, mas como um grande mestre meu falava na faculdade, se tem problema, tem campo de atuação, então que bom que tem problema. Brincadeira, não acho bom não, mas é uma verdade. Não, mas acho que é isso, tem que priorizar, né? Acho que essa é a grande real, assim, entender, cara, é o que a gente sempre fala, né? É uma guerrilha, assim. Tem gente morrendo de sede, morrendo de fome hoje. Então, morrendo de, né, doenças de veiculação hídrica agora. Então, cara, enfim, a gente, né, prefere ir por esse caminho, assim, então. Bom, então, aproveitando aqui as dúvidas, aí o Breno perguntou, mas eu vou traduzir a minha pergunta antes, porque eu estou aqui ansiosa, gente. Então, é para o Rodrigo, até como foi o desenvolvimento dessa membrana que você falou, porque como eu sou da área da engenharia, eu não sei se vocês desenvolveram isso em parceria com alguma empresa de engenharia ou se foi através do design mesmo, porque, como você falou, essa membrana tem a retrolavagem, mas essa água que eles pegam, vou pensar no processo todo desse tratamento dessa água, né? Eles pegam a água da chuva ou pode ser a água de um manancial, que a gente, assim, só a filtração a gente sabe que não vai tratar com a qualidade necessária para se tornar potável, né? Ela
teria que ser pelo menos uma água de chuva que tem uma qualidade um pouco melhor. E se depois dessa filtração vocês dão alguma questão, assim, pode ficar até 5 dias dentro da mochila, porque ali ela está guardada, mas ela não tem nenhum material para preservar, né, a água. Então, não sei se me Não, fiz claro, são então. muitas dúvidas. Não, Então, então, são algumas questões, mas vamos lá. Na verdade, a água é como você colocou, assim, para ela se tornar potável, teria que ser uma água muito específica para ser coletada antes, né? Porque o filtro ele vai tirar bactéria e protozoário da água. Então, né, é isso, assim, é esse tipo de tratamento que ele consegue fazer. Ele consegue reter algumas partículas de microplástico, caso sejam maiores do que 0,1 micron. Essas são as partículas, enfim, e substâncias que vão ser tiradas da água. Então, mas normalmente, quais são os dois grandes focos da gente, né? Que a galera costuma ter água em casa através de ou poço artesiano, que fura ali no terreno de casa mesmo, ou busca algum vizinho, ou então eles fazem gatos do cano da distribuidora da cidade, enfim, do estado, e aí vai chegando até a casa, sabe? Só que nisso vai, né, piorando a qualidade da água, vai perdendo pressão, aí, por exemplo, de vez em quando, já aconteceu inúmeras vezes, né? A gente numa casa e essa casa só recebe água se a vizinha da outra rua deixar aberto o registro, porque o gato que ela fez depende do gato da outra e assim vai, sabe? Então, e aí mas vai é por isso que a gente... contaminando, né? Tem essa Exato, mas contaminação é por isso que a gente cruzada. toma, por isso que a gente toma muito cuidado, assim, não falar água potável, sabe? Porque a gente sabe que o nosso filtro não tem a capacidade de tornar potável a água, mas ele tem a questão, ele tem a possibilidade de tratar a água, e é o que eu coloquei, sabe? A gente está vendo uma guerra. Então, qual é a tecnologia viável para a gente estar na ponta atendendo de uma forma eficaz? Porque se você for olhar também as doenças que mais matam por veiculação hídrica, 4 são decorrentes de bactérias. Então, se o nosso filtro consegue reter bactérias, a gente entende que tem um grande impacto aí, né? Por mais que não se torne uma água perfeita para o consumo, já é uma água que é muito menos danosa para as pessoas que vão estar consumindo, né? Sim, aumenta a segurança, né? Aquilo, as pessoas elas já vão se colocar em risco ao pegar uma água, como você falou, de um gato, por exemplo. Então, tendo esse tipo de tratamento, garante com que tenha uma segurança hídrica maior. A gente não está pensando numa solução ideal, mas é uma solução paliativa que a gente vê até, de fato, as concessionárias de água de abastecimento chegarem até essas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade social. Então, é aquilo, é o grito que vocês ouviram desse povo e falou, a gente precisa agir, então, assim, parabéns. Não, total. Genial. E, pô, muito obrigado. E aí tem até um outro ponto também, né? Que, por exemplo, tem uma comunidade que a gente começou a atuar lá em Curitiba, na verdade, na região metropolitana de Curitiba, que é Rio Negro, cara, que não está simplesmente mapeada. Então, né, quando, enfim, rolou uma matériazinha, né? E quando a emissora de TV foi falar com a galera da concessionária, eles simplesmente falaram, cara, a gente não tem a menor previsão de chegar lá, porque não está mapeado, então a gente não tem esse dever. E quando a gente foi para mapar, na época lá que estava rolando os apagões e os incêndios e tudo mais, foi igual, assim, a gente foi em várias comunidades, que lá eles chamam de pontes, que não estão mapeadas, sabe? Então, aí entram outras milhões de questões também, né? Porque é isso, primeiro que se não está mapeado, o concessionário não vai chegar lá, não vai ter política pública para onde eles moram. Terceiro, se a gente acha que o número, né, que o Instituto Trata Brasil coloca aí, 35 milhões de pessoas, na verdade são muito mais, sabe? A gente acha que são 200 milhões de pessoas no Brasil, na verdade são muito mais. Então, a gente pensa em porcentagem de vacinação, tudo isso, na verdade a gente está muito pior do que a gente imagina, né? E quando a gente fala, né, tem aquela máxima, né, que para você melhorar de um problema, você tem que no mínimo saber qual o problema é esse. Então, nem nesse ponto a gente ainda chegou, sabe? Então, é um buraco muito grande que a gente se encontra quando fala sobre acesso à água tratada, né? Acesso a uma água um pouquinho mais segura para as pessoas. Então, enfim. Sim. Então, vou pegar aqui mais uma pergunta do chat. Quem quiser também, a gente tirar o microfone e ler a sua pergunta, tipo, Breno, não, vou falar, fica à vontade também, tá? Mas, se vocês não quiserem, eu leio aqui de boa. Então, tá, vou lá. Andressa que quer perguntar, deixa a Andressa falar primeiro, depois eu faço a pergunta do Breno. Vamos dar prioridade para quem quer botar a boca no trombone. Vai, Andressa. Vou ler minha pergunta, então, para o Gabriel, que é sobre o destino final desses microplásticos que ficaram retidos no filtro. Assim, vocês pensaram em alguma coisa, o que fazer com eles? A gente pensou assim, assim que a gente está lá, a gente vai entrar em contato com empresas que têm o plástico como matéria-prima para a gente fazer a logística reversa, né?
Claro que, sei lá, a gente não vai conseguir, sei lá, um balde de microplástico por semana, porque é uma partícula muito pequena. Mas a gente vai filtrando, vai, né, separando o microplástico para fazer essa logística reversa, sabe? Levar para as empresas que usam o plástico como matéria-prima. Então, a gente pensou nisso. Assim que a gente instalar o filtro, a gente vai fazer isso. Ótimo, Gabriel. Andressa, quer falar alguma coisa? Não? Só ia falar que foi muito legal, parabéns pelo projeto. É ótimo. Obrigado, Muito obrigado. bacana, gente. Eu posso perguntar uma Porque, coisa pro Rodrigo depois? acho que não, Gabriel, não pode não. Claro que pode, né? Ele só deu uma saidinha aqui, ele falou que já volta. Então vamos ver se tem mais alguma Ah, coisa aqui beleza. para você. Eu anotei alguma coisa para te perguntar, Gabriel, então vou aproveitar. Essa simulação que vocês fizeram em bancada, ela pegou, essa que você mostrou a fotinho, né, do antes e depois. Foi uma água da bica ou uma água pós-filtro? Filtro de casa mesmo, sabe? Não, a gente pegou ela da bica mesmo, não teve no filtro de em casa. Aí a gente adicionou o microplástico, tipo, a gente simulou, né, o processo de temperismo aqui em casa mesmo. Tipo, para fazer microplástico, na verdade, é bem mais simples do que as pessoas pensam. Por exemplo, a gente pegou uma lixa e pegou uma tampa de caneta. Aí a gente só, se você lixar, aquele pozinho que sai é microplástico, entendeu? E a gente vai fazendo isso para, tipo, em várias escalas para fazer partículas bem menores e partículas um pouquinho maiores, entendeu? A gente fez isso e adicionou na água, porque mesmo que a gente pegasse ficasse, por exemplo, deixasse a água da bica ligada e tentasse fazer algum sistema para ficar reutilizando a água ou usando, não tem como a gente saber se naquele momento aquela água vai ter microplástico e tal. Então, a gente simulou assim, a gente pegou a água da bica e adicionou o microplástico que a gente fez através do, tipo, simular o processo de temperismo, né? Entendi. Porque senão teria que ser um intervalo, assim, dá muita sorte, porque não dá para a gente Exato, ter certeza. exato. Eu acho que, assim, talvez na saída da estação de tratamento de água, que eu acho que é o próximo passo, né, que vocês estão vendo agora, vocês vão conseguir ter um valor mais real. Mas já tem estudos que mostram, como você mesmo mostrou, que a gente bebe microplástico, a gente come microplástico, então, assim, nos nossos alimentos que vêm do mar, a nossa água, além de outros poluentes emergentes, né? Se a gente for olhar, é um mundo tão assustador que a gente bebe hormônio, a gente bebe remédio, a gente bebe microplástico. Então, assim, é aquilo, né? Tem gente que fala, não confio na água de tal concessionária porque eu acho que o tratamento tá bom. Aí compra água de garrafa, galão. Mas ali também pode ter o microplástico. Então, assim, rezar para que a gente tenha muita saúde para aguentar, né? Porque por mais que a gente tenha acesso, imagina quem não tem. Eu estou rindo aqui, mas a gente é muito privilegiado, a gente tem uma água encanada, a gente tem água. Então é muito louco a gente estar pensando em microplástico, enquanto tem gente que está pensando numa turbidez, porque a água chega escura, com gosto. Então, realmente, é a gente ampliar os nossos horizontes, pensar na pluralidade do Brasil, como assim, eu acho até interessante, né? Como o caso do estudo do Gabriel é tão focado num poluente emergente, em algo que ninguém fala, e o do Rodrigo é algo tão urgente, assim, de pessoal com sede, pessoal ficando doente porque pega uma água sem segurança hídrica, né? Então, é bem legal a gente ver como o Brasil tem pessoas pensando nos dois lados e isso que torna a gente esse país maravilhoso, lindo, que não saiam do país, gente. Gabriel, não vá lá para fora, Rodrigo também não. Podem levar tecnologia, façam as patentes, mas fiquem aqui porque a gente precisa de vocês. Eu brinco assim, porque a nossa geração, infelizmente, né, com a situação do Brasil que a gente vive, a gente tem que ser resiliente na nossa área ambiental, mas não desistir, ter força e coragem. Então, vou pegar aqui mais perguntas. Vamos lá, aqui do Leandro, para o Rodrigo. Depois, Gabriel, deixa você fazer para o Rodrigo, tá? Não vou... Eu também tenho uma pergunta, Rai, tenho pergunta. Vai, então antes de eu ler do Leandro, fale. Então, eu ia perguntar para o Rodrigo como que é esse processo de aproximação com as pessoas, de selecionar as pessoas e também de ter esse contato com elas, né? De explicar como é que funciona, de realmente capacitar as pessoas para utilizar a mochila. E se existe monitoramento depois que vocês fazem a instalação da mochila, para acompanhar se elas estão utilizando adequadamente e tudo mais. Não, total. Então, esse é um ponto muito interessante, né? Assim, é um ponto muito legal da Camilo, e foi algo que nós três fizemos questão de vivenciar muito assim, no semestre passado, sabe?
a gente foi, na maioria desses 512 kits que a gente entregou, cara, a gente participou, sabe? Então, sei lá, de 450 a gente estava lá na ponta entregando. E isso foi muito importante, porque a gente pôde trocar com pessoas de diversos ambientes também, né? A gente foi lá no Amapá, então a gente foi nessas situações de ponte, fomos em comunidades quilombolas, a gente entregou até num posto de saúde, em 3 postos de saúde, pra vocês terem uma ideia. Depois a gente fez uma outra viagem, né? Pelo Maranhão, Piauí e Ceará, que também foi um outro local, né? A gente foi lá nos Lençóis Maranhenses, por exemplo, e também muita atuação aqui no Rio de Janeiro, né? No Complexo Estudo da Penha, no Jardim Gramacho. E todas essas aproximações são feitas a partir das instituições implementadoras, que, enfim, eu falei na apresentação, mas funciona assim. Tem os padrinhos que compram o kit da gente, a gente conecta com as instituições, a gente conecta com as instituições conectoras, que são instituições grandes, tipo Gerando Falcões, UFA, Instituto FI, Instituto da Criança, essa galera assim bem forte, e eles direcionam a gente para as instituições implementadoras, que é uma galera lá da ponta mesmo. Então, por exemplo, lá na Amapá, tem a Utopia Negra Amapaense, que foi uma galera super importante para a nossa atuação lá, porque eles eram um coletivo jovem, eles são um coletivo jovem, que nos guiaram durante toda essa atuação. E aí eles sabem dizer quem são as famílias que mais precisam dentro de uma comunidade quilombola, quem é o líder, quem é o cara que todo mundo vai na casa dele para perguntar alguma parada, então passa ali porque é um ponto estratégico dentro da comunidade. E assim é feito em todas as comunidades, sabe? Porque sempre tem essa articulação comunitária, sabe? A gente nunca chega lá batendo no peito falando, e aí, galera, chegamos, quem quer? Não é assim, né? Pelo contrário, né? A gente toma assim, todos os cuidados possíveis para também ter entender as dinâmicas locais, né? Porque cada local tem suas especificidades e tudo tem que ser feito com muito cuidado, né? Porque tanto para a gente quanto para eles, né? Porque é isso, não é como a Raíssa colocou, né? Não é nem de longe a nossa realidade, sabe? A gente é muito privilegiado, então muitas vezes a galera, a gente chegava lá no Amapá, imagina, escuro, assim, escuro, total apagão, a galera olhava pra gente como ET mesmo, assim, sabe? Imagina, do nada, assim, apareciam 3 moleques, os dois sócios lourinhos, igual o alemão, né? Então, assim, a galera olhava e falava, nossa, e aí a gente tinha que já quebrar essa barreira, mostrar que não, a gente estava ali para somar, para chegar junto. Isso também é muito importante estar ali junto à galera, sabe? Da instituição implementadora. E acho, só para uma curiosidade, foi muito engraçado. Uma vez cheguei no Jardim Gramacho com os dois, e aí veio um moleque assim do meu lado. Ai, tio, esses moleques aí são da onde? Tá ligado? Achando que os moleques eram de fora, tá ligado? E, enfim, é muito engraçado, assim, como é que tem essa primeira barreira e depois a gente vai quebrando e vai, né? E é isso, a gente senta. E um outro também, só para, enfim, arredondar, teve um outro passo também, né? Que antes a gente sentava e ficava 2 horas conversando com cada usuário, conversava tudo, assim, explicava, enchia a mochila, aí usava, aí limpava o filtro. Só que isso, numa escala, não é viável, né? Então, imagina, se ficasse 2 horas, se pegasse 500 kits, não ia dar. Então, a gente teve que criar um manual de uso. E aí, já pensando também, lógico, nas dinâmicas locais, que a maioria da galera não tem facilidade para ler. Então, a gente colocou, na maioria das vezes, fotos, ícones, tal, de uma forma de fazer uma parada bacana, assim, super, né, esteticamente agradável, para a galera olhar e falar, não, pô, isso é maneiro, vou querer guardar aqui, não um manual, né, que a gente pega o manual e joga fora. Então, enfim, é isso, dessa forma que a gente se aproxima da galera. E o acompanhamento a gente está desenvolvendo uma metodologia, perdão. É que quando eu vou falando, eu vou esquecendo as paradas também. Mas a gente está desenvolvendo, a gente, lógico, já tem esse acompanhamento, né, que é basicamente grupos de WhatsApp, a gente tem alguns parâmetros que a gente bate, né, para ir acompanhando esse desenvolvimento, mas a gente está agora desenvolvendo uma metodologia mais robusta mesmo, de análise de impacto, e aí baseado em outras metodologias já consagradas do ramo, assim. Mas é um trabalho que a gente está desenvolvendo, e, pô, se a galera quiser chegar para somar também, acho que vai ser super bacana, assim. Eu estou aqui, gente, cheio de coisa para fazer, eu estou pensando no meu tempo participar, gente, porque eu conheci o projeto no ano passado, que eu vi uma notícia e compartilharam num grupo. Gente, para quê? Eu fiquei apaixonada. Eu falei, gente, meu Deus, é isso que as pessoas precisam, sabe? Que é uma coisa, assim, em teoria é uma coisa simples, né? Uma mochila que é fácil de carregar, as pessoas podem levar para vários lugares. Então, assim, eu fiquei, gente, olha, genialidade. Eu reforço
o pedido da Raíssa de vocês não saírem. Se vocês saírem, vocês voltem, por favor. Que a gente Não, de forma precisa de alguma. mentalidade assim. Isso daí Eu não sei se que está preocupe. bem difícil, está bem complicado. Ciência no Brasil está complicado, reconheço pra caramba, mas projetos assim dão um incentivo muito grande, né? Principalmente para a juventude, que hoje em dia está vivendo esse caos que está, e quando você vê o impacto positivo na vida das pessoas e muito prático, isso realmente cria um incentivo muito grande, assim, a gente está aqui ouvindo as histórias de vocês, então, caraca, olha, não é, de repente, dá certo aquele projeto que eu pensei, não sei, né? Mas obrigada mesmo pela resposta. Me veio uma coisa aqui na cabeça, que está tendo muito esse movimento, assim, do ISG, né? Do meio ambiente, social e governança, que as empresas estão começando a ver com um olhar assim, bem de interesse e tal, para começar a difundir. Vocês acham que essa nova perspectiva, assim, em termos de trazer mais o social, de trazer realmente uma pegada muito mais ambiental para dentro das empresas, faz com que tanto o projeto do Gabriel quanto o seu Rodrigo se difundem mais, né? E que acabem recebendo mais esse apoio das empresas, que eu vejo que seria um benefício tanto, assim, para termos de difusão das tecnologias, né? Quer falar, Gabriel? Começar? Pode falar, pode falar, pode falar. Cara, eu acho que sim, assim, total. Pô, o do Gabriel achei, assim, né, já vou aproveitar o gancho para falar, achei genial, incrível, assim, incrível. Parabéns, Gabriel, assim, incrível mesmo. Na hora que você mostrou aquele slide do Nerd, você já me ganhou, já adorei. Mas, cara, o total, assim, acho que o Gabriel pode virar, bater na porta, né, da Coca-Cola, Nestlé, todos os maiores poluidores do mundo e falar, galerinha, e aí, qual é a da parada? Vamos ajudar aqui, né? Vamos mudar essa realidade? Ou vocês vão continuar, né, fingindo e colocando a culpa da reciclagem em cima né, dos usuários, né? Porque isso é errado, né? É a farsa da reciclagem, né? A galera coloca como se fosse a nossa culpa, a gente tem que separar, a gente não sei o quê, mas na verdade a culpa é da Coca-Cola, da Nestlé, que está aí produzindo bilhões de garrafas por dia, por ano. Então é um absurdo, assim. Então acho que, assim, isso total é um movimento sistêmico, né, que a gente está reparando nessa construção, esse movimento do ESG. E do nosso lado, acho que também, né, porque as empresas cada vez mais querem mudar, de fato, algumas realidades, sabe? Seja entrando, isso também reflete, né, as empresas entrando para empresas B, né, recebendo o selo B. Por exemplo, a Unilever agora só compra empresa B, né, só incorpora empresa B, o que é um grande feito. E é isso, por exemplo, Coca-Cola, estava aqui falando, mas eles têm o Instituto Coca Mais. Então, eles investem também muito nessa área, né, do saneamento básico, do WASH, né? Então, enfim, eu acredito que sim, eu acredito que é um movimento e é nisso que a gente está batendo, assim, nessa causa, né? Porque é assim que a gente se posiciona também, né? Nós não somos uma ONG, nós somos uma empresa social. Então, a gente entende que esse dinheiro que as empresas injetam na gente, na verdade, não é uma doação, é um investimento para um bem comum, sabe? Para o desenvolvimento da sociedade. Então, de uma certa forma, é mais ou menos por esse olhar que a gente coloca. Então, acho que vai totalmente de encontro com esse movimento do ISD que você trouxe, Raquel. Eu entendo, Rodrigo, tipo, no meu caso é um pouquinho diferente, porque eu tô em 16 anos e eu tenho, tipo, tô em busca, por exemplo, de uma empresa para patrocinar, para ajudar, porque para levar para uma escala até estadual já é complicado, quem dera nacional, então é algo que eu preciso realmente de ajuda, sabe? Porque só eu, meu orientador e meu co-orientador, aí para, tipo, e a proporção que tomou, cara, a gente não imaginava assim, sabe, de várias reportagens, a gente pensou, nossa, e agora, como é que a gente vai fazer para administrar tudo? E eu tô no meio do ensino médio também, então tem muita coisa. Aí, uma das empresas, assim, que veio, que, tipo, um funcionário veio falar comigo, foi a Ambev, que uma funcionária de uma ETA veio falar comigo. Aí ela falou, nossa, é muito legal, a gente conversou, e assim, parece coisa do destino, mas ontem eu fui contratado para a Ambev, tipo, nada a ver, foi totalmente à parte. Ela veio falar comigo e ela nem sabia que eu tinha feito o filtro. Eu conversei com ela como uma pessoa normal, aí, e ela não sabia, mas eu já tinha, tipo, em janeiro mandado o currículo para a Ambev.
Aí, não, tipo, as pessoas nem se conhecem, mas eu consegui entrar na Ambev. Eu fiquei feliz, porque é uma empresa que tem toda uma questão ambiental que eu fui descobrir só depois. Vou pesquisar mais sobre a empresa, aí eu vi que quando a pessoa veio falar comigo, eu falei, nossa, se ela trabalha na Ambev, na ETA, e viu isso, é porque ela deve ter uma noção, assim, ambiental. E a Ambev também tem muita coisa, né? Estou puxando saco, não. Mas tem bastante coisa ambiental e foi muito engraçado, cara. Tanto que quando eu fui falar na entrevista de emprego, eles falaram, você conhece a empresa? Eu falei, olha, eu falei com o funcionário esses dias aí, entendeu? Do projeto que eu fiz. Foi muita coisa do destino. Mas tipo, eu tô correndo atrás de apoio, de patrocinador, para a gente conseguir, tipo, levar isso numa escala nacional, quem sabe, e dar proporção pro projeto, sabe? A gente vai instalar agora na ETA São Roque em Itajaí, a gente que vai bancar, mas futuramente a gente precisa de patrocinador, né? Porque é uma coisa que é uma proporção bem grande. Sim, total, Gabriel. Assim, até ia perguntar, ia provocar o Rodrigo, não sei se eles participaram de cegonha da PUC, de aceleradoras, assim, que a gente sabe que tem, né? Eu até mandei aqui para o Gabriel o Prêmio Jovem da Água no chat. Não sei se você já conhecia, mas você tem idade para tal. A gente está participando, na verdade, tá? Embaixadora do Sai dia prêmio. do... Na verdade, é agora que eu descobri que vocês fazem parte do prêmio, tá? Eu vou ser bem sério que assim, ó, eu tô recebendo e-mail, né? Aí tinha o e-mail JPS. Eu falei, nossa, mas será que, por curiosidade, uma coisa muito igual. Aí, não, aí, como o símbolo era diferente, eu não liguei. Mas hoje, quando eu entrei no Instagram, esse aqui, o de vocês, tava lá seguido pela feira. Aí eu falei, nossa, será que é? Aí eu falei, caramba, não é que é mesmo? Mas eu tô participando, assim, inclusive o resultado sai dia 2 de maio aqui, eu tô deveras nervoso, né? Mas aí a gente vai tá esperando aqui. A gente correu, a gente tipo, descobriu 4 dias antes, um amigo me mandou, falou, olha, participa. Aí eu, nossa, meu Deus, aí tipo, tem que correr. A gente já tinha um artigo científico pronto, né? Mas tem um modelo da feira. Aí a gente correu para trocar tudo, para botar no modelo da feira e mandou. Aí a gente soube, tipo, 3 dias antes. Mas aí eu fiquei muito feliz, eu tô participando. Agora, domingo sai o resultado. Tô ansioso. Tô na torcida, tô na torcida. Vamos torcer, tô torcendo também. Cara, e até falar, assim, na Valeu. verdade, Gabriel, eu acho que a gente tem muito a trocar também, né? Você, cara, enfim, tem todo esse lado, né, de artigo científico e tudo mais, que eu sou zero, a gente pode muito trocar nesse lado, e mais nessa articulação, mais né, parte do business, eu acho que a gente tem super a trocar também. Mas aí, cara, não sei nem se está com 16, não sei se pode ainda, se é a partir de 18, mas tem a Iniciativa Jovem, que foi o programa que eu participei, que é um programa da Shell, que eles chamam de aceleração, mas não é. É muito mais capacitação do empreendedor do que uma própria aceleração do empreendimento. Mas eu achei super bacana, assim, né? O selo é de lá, assim, é super me amarra, parada que eu fiquei muito feliz e foi muito bom, sabe? Foi muito engrandecedor durante todo o processo, durante todo o ano que a gente participou. Mas agora, então, na verdade, eu não participei de nada da PUC em si, né, o Instituto Gênesis, mas agora a gente está pleiteando de entrar lá para fazer um processo de incubação. Mas, cara, porque, assim, foi muito como o Gabriel falou, né? Não sei muito como foi a história, mas pelo que ele falou foi no susto, né? Vocês, por algum motivo, receberam muita atenção e decolaram também, né? Receberam muita galera correndo atrás. Com a gente foi um pouco parecido, assim, na verdade. Eu vinha tocando isso desde 2018, quando começou lá no 4º período da faculdade, que falaram, faz um projeto de empreendedorismo social, eu comecei a fazer. E aí, quando acabou o projeto da faculdade, todo mundo saiu do grupo, então eu continuei tocando até agora, ano passado, em julho, estava tocando, enfim, já tinha avançado bastante, mas eu não tinha vendido nada, assim, nunca tinha vendido um kit. E aí um amigo de um amigo meu, que hoje em dia é meu sócio, ele virou e falou, vou te ajudar. Aí ele falou, vou falar com minha mãe, que tem uma assessora de imprensa aqui. Aí eu falei, beleza, quantas pessoas já falaram que vão me ajudar e nunca me ajudaram, né? Nunca fizeram nada. Aí eu falei, já é. E aí, um belo dia, sexta-feira, ela começa a me ligar, ele começa a me ligar, e aí no domingo a gente saiu no Anselmo Góes, uma notinha saiu no Anselmo Góes, e aí na segunda-feira a gente vendeu o primeiro kit, e 10 minutos depois a gente vendeu o segundo, e aí começou, assim, aí depois a gente deu uma entrevista pro G1, aí eu dei entrevista para, enfim, muitos veículos de mídia, e aí a gente deu uma estouradinha, assim, também. Mas... E agora que estamos falando com pessoas famosas, gente. Valorizem, perguntem, tirem dúvidas. Fernanda está ali com a mão levantada. Fica à vontade, Fernanda, para fazer sua pergunta. Oi, gente, boa noite.
Eu sou orientadora do Gabriel, esse jovem que faz a gente não desistir, né? A gente ali com a carinha triste, os memes ali, mas Gabriel com 16 anos faz a gente crer um pouco no futuro, um ponto fora da curva, mas que incentiva muitos colegas como ele também na escola, né? Como uma pessoa falou no começo, né? Como que teve essa ideia, vocês não trabalham isso na escola, na verdade, a educação mudou muito, né? Hoje em dia a gente pensa muito em inserir esses jovens, né, em problemas cotidianos. O Gabriel ele pensou num problema e pensou numa maneira fácil, barata de resolver esse problema. E é o que exigem mais do que decorar conhecimento, enfim, é o que se exige hoje da gente, né, no mercado de trabalho, que a gente resolva problemas, e o Gabriel está mais do que apto para isso. Sobre essa questão de empreender, como ali o Rodrigo falou, a gente está bem no susto ainda, então amanhã a gente vai começar a implantar na ETA. Já é uma vitória a estação de tratamento da nossa cidade deixar a gente colocar esse filtro ali, porque vocês sabem que mexe numa questão que é um vespeiro, né? Ninguém quer encontrar um problema a mais. A gente teve muita sorte de ter um engenheiro ali, né, que realmente pensasse nesse problema. E ele nos disse, realmente, o microplástico é um problema que me incomoda muito, apesar de não estar em nenhuma resolução do CONAMA. Então, ele nos deixou implantar, então isso vai trazer muito mais dados para a gente no futuro. E a gente também pensando nessa questão toda de financiamento, a gente tem a universidade aqui em Itajaí, a universidade, a Univale, e ela tem também uma espécie de incubadora de empresas, que vai dar toda essa assessoria jurídica, né, de implementação de negócio, de propriedade intelectual. Primeira coisa que a gente tem que fazer, Gabriel, é um currículo Lattes, com 16 aninhos já vai fazer, vai estar preenchidinho, bonitinho. E aí a gente vai seguir esse caminho. Na verdade, eles vão nos ajudar nessa orientação, né, de que caminho, para que caminho a gente vai. E é isso. Parabenizar o Rodrigo e, mais uma vez, o meu orientando Gabriel. Obrigada pela oportunidade que vocês estão dando para ele. Não, parabéns aí, Fernanda, pela sua sensibilidade também, né? São professores assim que nos inspiram a pensarmos fora da caixa, né? A educação está mudando, mas ainda temos muitos caminhos, muitas barreiras a ultrapassar para a gente conseguir ter pessoas que pensam fora da caixa e que a solução está ali. Só que a gente é tão acostumado a pensar como todo mundo, assim, quem faz engenharia, a gente tem que fazer um projeto e a gente tem a opção que a norma nos dá. Então, como é que a gente vai pensar fora? Então, é algo que a gente no JPS, a gente que está no coletivo jovem, é instigado a se mover, a pensar fora, a ousar, mesmo sendo super difícil. Assim, imagino que o Rodrigo pensou muitas vezes em desistir, assim, quando ele começou lá em 2018, ele foi vendo, caraca, não dá, como é que eu vou sobreviver? Tem conta para pagar, tem isso para fazer. Não é tão simples, né, da gente também tocar e empreender no Brasil, ainda mais nesse campo, mas é inspirador, assim, a gente poder conhecer mais a historinha de vocês. Historinha não, historona, né? Não sei nem o aumentativo, mas enfim, um mega projeto de vocês que inspira bastante mesmo. E eu queria ver se mais alguém queria perguntar, antes da gente dar continuidade aqui. O Rodrigo já pegou a Eu serva queria perguntar dele. Opa, Não, vou vamos deixar a lá. Gabriel Sem falar. briga. Não, eu queria perguntar pro Rodrigo, porque quando ele falou microplástico, eu fiquei muito surpreso, porque, assim, é uma coisa que, por mais que ele seja da área, tem muita gente que não pensa. Eu queria saber se ele pensou logo de cara no microplástico na hora de filtrar, porque tem quando ele estava pesquisando um projeto sobre, tipo, microplástico e tudo mais, a gente achou, tipo, não tinha na ETA, não existia, não existe, na verdade, um filtro para ETA, a gente inventou, mas tinha um para máquina de lavar e um para torneira, né? E a gente também viu, que eu não sei se já ouviram falar que era um canudo que ele tem um filtro também, que você toma água e ele filtra a água, enfim. É um projeto de uma empresa, acho que é gringa, mas enfim, tem esse projeto. Aí o do Rodrigo me lembrou um pouco, aí eu queria saber se ele pensou no microplástico, porque quando eu fui no canudo dessa empresa, eu tentei ver se vai que tem alguma coisa microplástico, mas não tinha, que eu me lembre. É essa caneta aí, eu acho, não lembro qual é o nome. Caneta não, canudo. Aí, estou confundindo o nome.
Aí eu queria saber se ele pensou no microplástico logo de cara, se ele foi pensando, se ele descobriu no meio do projeto, como é que foi? Porque eu fiquei surpreso, confesso, eu não esperava por essa. Então, cara, na verdade é isso, né? Até pedir desculpa a Raíssa, acho que eu não respondi essa tua pergunta também, né? Quando você perguntou do desenvolvimento da membrana. Na verdade, a gente não desenvolveu assim, a membrana. A gente encontrou um filtro no mercado que atendia às nossas necessidades. E a tecnologia é muito similar à que colocaram no chat, que é o LifeStraw. É basicamente a mesma coisa. Assim, também é uma membrana de fibra oca, só que a deles tem uma capacidade de fluxo de água menor do que a nossa. Então, a nossa é a que tem a maior taxa de fluxo de água no mercado, porque isso é extremamente necessário para a usabilidade do produto, né? Então, na verdade, que não foi algo que a gente olhou e foi um parâmetro que a gente delimitou, né, no desenvolvimento dessa membrana, dessa tecnologia. Não foi isso. A gente viu, na verdade, que por ela fazer esse processo de exclusão por tamanho e que os poros dela, né, que por onde passa a água tratada, tem 0,1 micron, a gente concluiu que ela consegue também reter ali os microplásticos, sabe? Foi mais uma conclusão, acho que, enfim, me corrija se estiver errado, mas acho que é empírica, né? Quando você percebe depois, né? Enfim, é isso. É isso. É assim. Vai, Raquel, tem pergunta. O Leandro também falou que tem pergunta, então, Leandro, se quiser liberar o microfone e falar. Não? Ah, Leandro botou aqui, ó. Ah, tá. Para você, Rodrigo, como vocês recomendam para o usuário essa retrolavagem do filtro? Assim, começou a entupir ou é dia sim, dia não? Eu sei que isso varia bastante, né? Ele vai pegar alguma coisa, gente, que veremos agora. De primeira mão, hein? Quem sabe faz ao vivo. Lembrei que eu tenho isso daqui, ó. Isso aqui é maneiro de mostrar. Essa aqui são as membranas. São micro tubinhos, assim, sabe? E aí, não sei se vai dar para ver, mas tem... Para não cair água no meu laptop. Tem uma rosca aqui, sabe? E essa rosca, ela encaixa numa tampa de garrafa PET. Exatamente para você poder beber, né? Como o Gabriel falou, você encaixa ali, você, né, pega no riozinho, você pega em qualquer lugar, a água. Esses filtros, na verdade, eles foram muito pensados para hike, né? Para a galera lá da América do Norte que vai andar lá pelo, né? Enfim, não dá um rolê. Sim. E aí precisa beber uma água que pode estar contaminada num rio que teoricamente estaria super limpo, mas um bicho morreu lá em cima, aí pode ter cheio de bactéria. Aí, bebendo essa água, teoricamente fica tranquilo. Me perdi. Agora, Não, como vocês recomendam para ser feita essa retrolavagem? É isso, sim. Você vê, né? A gente pede que a pessoa pegue o primeiro litro da água, ela vai pegar, assim, por exemplo, ela chegou e começou a usar o kit. Na verdade, ela vai tirar 1,5 litro, que é meio que limpa o filtro, né? Esse primeiro 1,5 litro que passa. E aí, em seguida, ela vai pegar uma garrafa PET de 1,5 litro ou 2 litros e vai armazenar essa água. E ela vai guardar, vai deixar de canto. E aí, quando o filtro começa a ter, tipo, diminuir o fluxo de água, ou então a água está saindo com uma coloração, ou então com cheiro, enfim, com alguma questão que ele identifica que não era assim antes, ele fala, beleza, está na hora de limpar. Aí ele vai pegar essa garrafa, vai encaixar na ponta, que é a saída, e vai jogar água. E aí, assim, ele vai limpar o filtro, né, porque ele vai expulsar as impurezas que estavam aqui dentro. E assim você restabelece a capacidade filtrante dele. É isso. Show, entendi. Leandro, respondeu sua pergunta? Senão você fala, não, agora é o momento, a gente já está no final aqui, o Rodrigo já pegou a serva dele, já estou aqui olhando meu vinho que já está quente, mas tudo bem que está frio. Mas aí o Rodrigo já tirou até casaco, gente, então é a hora da gente bater na mesa. A Maíra levantou a mão, vai Maíra, polêmica, quero polêmica, Maíra, fogo no parquinho. Oi, gente, boa noite. A ideia de bater na mesa e voltar falando parquinho é minha. Mas, assim, a maioria das minhas dúvidas foram respondidas, acho que até agora, do Rodrigo. E essa caneta, esse canudo que o Gabriel falou, a gente assistiu uma palestra na faculdade. Não sei se a Raíssa assistiu, eu assisti com a professora Dani. Então, assim, eu achei fascinante. Eu pensei assim, não, porque tem um projeto, né, lá na igreja de levar poços, construir poços para as pessoas no Nordeste. Então, eu falei assim, não, gente, a gente não vai construir mais poços, a gente vai fazer essa caneta, só que ela era muito cara. Aí, quando o Rodrigo falou R$500 a mochila, eu falei, caraca, R$500 a mochila, muito viável.
Enfim, fiquei aqui martelando, né? Aí a Raíssa falou do armazenamento. Eu não... Essa parte de água, cadê a Fernanda? Fernanda, feche o áudio, não me escute. Essa parte de água, eu tenho uma resistência. Porque eu estudo esgoto, né? Então, o esgoto está muito intrínseco na minha vida. E aí a Raíssa foi falando, olha, eu não consegui abrir a câmera porque eu estava anotando várias coisas. Primeiro, quando a Raíssa falou das pessoas de vulnerabilidade, para mim, quem não tem água tem que irrigar com esgoto bruto. Não tem que tratar esgoto para fazer irrigação. Então, quem não tem água, bebe água que tem. A gente precisa de água. Então, é muito... A sua ideia, para mim, é super viável, eu super concordo. E você colocar uma membrana, né, que você falou, é praticamente uma microfiltração, né? Porque 0,1 é uma microfiltração. E quem faz isso, acho que talvez a Sabesp, que usa microfiltração, tratamento de água. A Fernanda deve saber e vai me corrigir, porque eu não sei qual estação usa isso. Então, para mim, tipo, caraca, microfiltração é para todo mundo, assim, ó. Microfiltração, gente, espera aí, eu estou falando com esgoto bruto, para irrigação, vocês estão falando para beber uma água depois de passar de uma microfiltração. Eu gostei muito dos projetos. Outra coisa, só para botar mais lenha na fogueira, eu fiquei na dúvida, Rodrigo, sobre como funciona a mochila. Ela só armazena e depois, quando a pessoa for utilizar, acontece essa filtração, porque, como a Raíssa falou, esse armazenamento da água com muito micro-organismo pode gerar uma proliferação maior. É uma coisa que eu penso por causa da área do esgoto, micro-organismo, mas como a gente não sabe, a procedência da água pode gerar também, né? E outra pergunta para o Gabriel, mas eu acho que eu vou fazer separado para não confundir muito, porque eu estou aqui, ó, tá fervendo na cabeça, muitas coisas, muitas ideias. Não, então, ótima pergunta. Na verdade, sim, isso foi até um dos pontos pelo qual a gente mudou o nosso modelo de mochila. Porque o primeiro de todos foi esse modelo aqui. Só que ele é todo fechado, né? Então, desenvolveu o lodo pra caramba, e aí era difícil de limpar. Enfim, N questões horríveis, assim, foi um design horrível. Zero para mim. E aí a gente teve que vir trocando e tudo mais, e aí até que a gente chegou nesse modelo, que aí tanto tem, né? O próprio material, ele tem uma construção, sei lá, química, que ele é propício para armazenar água, sabe? Então, eu imagino que ele já tem algumas características químicas que façam que retarde, talvez, essa multiplicação dos micro-organismos. Outro ponto interessante também é que a galera é o uso ali da água potável, da água tratada deles, né? Então, você perguntou também, a água está ali 15 litros, depois ela passa pelo filtro, então ela é filtrada depois, tá? Isso é um ponto. Mas a galera, assim, normalmente usa essa água toda em 1 ou 2 dias. Então não fica muito tempo ali também, sabe? E a gente instrui a galera a cada vez também ir limpando a mochila. E aí se limpa com água e sabão também. E como ela é aberta por cima, é muito fácil de limpar. Então não tem nada que dificulte, sabe, a limpeza. Então é uma limpeza super simples. E aí entra aquele ponto, né? Se a pessoa fizer sempre, isso também vai influenciar na durabilidade do filtro. Enfim, são essas questões que acabam, né, tudo implica num outro ladinho, assim. Mas, enfim, não sei se eu respondi. Pensando nisso que o Rodrigo falou, me veio o projeto do governo, né, da 1 milhão de cisternas do Nordeste. É a mesma ideia da nossa caixa d'água, né? A gente deveria limpar com uma rotina de 6 em 6 meses, mas quantos lugares ficam décadas sem higienizar? Então, assim, eu também acho que, como ele falou, essa estrutura, esse material, ele vai retardar essa necessidade e as pessoas, elas não têm água em abundância. Então, elas não vão desperdiçar a água para ficar lavando a mochila cada semana. Isso daí é para a nossa realidade, que tem água abundante, que se a gente deixa lá aberto para esquentar a água e entrar no banho. Se as pessoas, como o Rodrigo falou, 15 litros, eu tenho 2 litros para beber por dia, eu tenho X litros para fazer a comida. Aí ele está trabalhando numa realidade assim, ele já mostrou que expandiu para outros estados do Brasil.
mas tem realidades de escassez hídrica muito grande. Então, é louco para a gente pensar que as pessoas vão conseguir, né? Por mais que elas tenham consciência, elas vão pensar na necessidade. Então, Não, enfim, total, total. Eu acho que é bem o que você falou, assim, a gente deu essa andada, né? Pelo sertão mesmo, assim, pelo sertão da Bahia, a gente foi lá para Heliópolis, né? Outra curiosidade, é o lugar onde os Barões da Pisadinha vieram. Então, muito engraçado também. A gente, mano, no meio do nada. Aí olharam pra gente, aí, os Barões da Pisadinha, daqui. E aí, enfim, só escutava aquilo na viagem toda. Mas então a gente viu muito isso, a gente viu muito cisterna, a gente viu para todo lado. Então, palmas para esse programa do governo, porque de fato foi uma melhoria muito grande. Assim, a gente trocando ideia com a galera falou: não, foi muito boa. Só que, por outro lado, é isso, a gente viu muita escassez de água, então muitas vezes não tinha água mesmo, e também a falta da manutenção. Então, a água mais suja que a gente viu foi uma água de uma cisterna. Então, era uma água assim bizarra, tá ligado? Bizarra. Então, enfim, é bem essa faca de dois gumes, né? Tipo, tudo, se você não cuidar, uma hora acaba se tornando um problema, né? Outro ponto que a gente viu muito ruim, a galera não troca a vela do filtro de barro. Não troca o filtro de barro, né? O filtro de barro deve ser trocado a cada 3 anos. Cada vela é aproximadamente 500 litros. Então, exatamente, assim, a galera não sabe que é a cada 3 anos que tem que trocar o filtro de barro. Se a gente vai na casa da avó, tem aquele filtro de barro há 20 anos lá. Então, tipo, não pode ser, até agora tem que ser de 3 em 3 anos. E a vela também de cada 500 litros. Então, enfim, aí imagina numa galera que não tem grana, que mora longe pra caramba do centro urbano, então não tem como comprar, e aí vai lá e fica tomando, e, enfim, é bem cheio de prejudicial. micro-organismo, né? Porque tem um ambiente propício para o micro-organismo se proliferar. E eu acho que é esse o gargalo também que a gente tem do acompanhamento dos projetos, né? Vocês são babies ainda não tiveram esse dado de monitoramento de como vai ser daqui a 2, 3 anos de uso. Mas a gente tem esse gargalo, e por isso que é importante das lideranças comunitárias de formarem esses grupos, porque aí esses líderes eles vão estar lá fazendo essa manutenção do sistema. Eu vejo muito isso lá no Nordeste, não sei se o Rodrigo também já chegou a ouvir, e o Gabriel, no projeto até da Coca-Cola, Água Mais Acesso, que é um projeto que leva água lá para a região do Nordeste, e aí tem parcerias com várias ONGs, enfim, instituições, é incrível, depois eu posso até botar o link aqui, Água Mais Acesso. E eles mostram justamente isso, a importância de terem líderes comunitários, porque senão eles conseguem fazer a captação da água e tem que ser autossustentável. O sistema CISAR, lá do Ceará, que começou, é referência mundial. Se não tiverem líderes, não tiver uma taxação para quem vai pagar a água depois do sistema, tem uma bomba ali, tem que ter manutenção. É muito fácil, né? Para a gente que é muito distante da nossa realidade, a ETA enorme, que tem uma vazão monstruosa, e chegou a água daqui, a gente nem se questiona, a gente se questiona porque a gente tem interesse, mas 10% da população se questiona, de onde vem minha água? Será que minha água tem microplástico? Será que o que eu estou comendo tem? Será que tem gente com falta d'água? Esses números assustam, porque são pessoas iguais a nós, assim. Eu sou da área social total, assim, quando eu conheci até o seu projeto, Rodrigo, partilhando, já que partilha o momento aqui, que né, a Raquel falou de fã, eu vi vocês em Gramacho, eu tinha ido em Gramacho com o pessoal da igreja levar, não sei se você conhece o Amor que Cura, a gente leva médico para lá. E eu vi, eu falei assim, caraca, mano, que incrível, a gente precisa ir juntos. E eu sou dessas, né? Só que naquele momento não tinha muito tempo, estava no final do período da faculdade, TCC batendo na porta, falei, não vou me arrumar mais encrenca. Mas minha vontade era de marcar, bora, estão precisando de ajuda. Porque é isso, né? É somando, tem pessoas que querem fazer diferença e dar aquela esperança. Mas, enfim, quem quer falar, porque eu falo muito, vocês percebem, né? Ai, gente, eu ia falar só essa questão mesmo porque eu acho que o grande porém é de você fazer com que as pessoas tenham uma autonomia, de você... Porque o problema do cisterna é que você faz com que as pessoas sejam dependentes por exemplo, da prefeitura e levar o limpar fossa para limpar, tirar tudo que ficou depositado ali por muito tempo. Então, assim, o legal do projeto de vocês é que, de uma certa forma, tem uma certa autonomia do sistema mesmo. E até mesmo nessa questão do tratamento de esgoto, que a FUNADA, por exemplo, que difunde muitas fossas, tanto os ciclos de bananeira, né, que são sistemas assim, mais simples, em teoria, né,
de se reproduzir, mas que você vê realmente essa dependência de você ter o limpa-fossa da prefeitura para ir lá, em cada propriedade ter que limpar. Então, assim, são sistemas que vêm muito para... Claro, é um ganho tanto, né? Porque, pensando assim, para quem não tem acesso à água, não tem acesso ao tratamento de mínimo, assim, de esgoto, já é uma ajuda e tanto, mas tem essa questão, né, da dependência ainda de política, da boa vontade, de prefeito. E assim, a gente sabe que muitas das vezes essa questão de saneamento é muito... tem uma questão política por trás. E, inclusive, tem esse rolê da SEDAI aqui no Rio, que é dia 30 de abril, vamos ver o que vai acontecer. Mas, assim, eu só quero ver o que vai rolar nessa treta aí. Mas eu vou muito de acordo mesmo com o que foi falado por vocês. É muito complicado, mas eu vejo que os projetos de meninas vêm assim, como uma forma mesmo de incentivar, de promover essa autonomia para as pessoas, de trazer uma consciência de que elas têm direito àquilo ali, que assim, não é de bom grado, sabe? Não é por piedade nem nada, porque elas têm direito àquilo e elas merecem ter água de minimamente boa para beber, para fazer essas atividades e tudo mais. Mas aí, gente, Perfeito, é Raquel. roda aqui. Não, vamos rodar essa roda aí, quem quer falar, porque a gente já tem 1h30 de bate-papo, e assim, estamos sentindo num bar mesmo, viu, Rodrigo, tomando a serva, dá licença também, eu tomo um pouquinho aqui no meu Ai, vinho. não Tô peguei com nem fome, devia ter trazido meu amendoim, acho que eu vou ter que descer para pegar meu amendoim, porque eu já tô com fome. Eu não jantei, a pessoa que come. Então, Ai, fala, deixa eu Maíra. falar. Eu tenho a dúvida pro Gabriel. Assim, como você mostrou seu sistema acho que foi na ETA, você mostrou a ETA, então nessa instalação você só vai precisar de um sistema daquele na ETA, ou você precisa de vários, assim, depende da vazão. É confusa a pergunta, mas assim, tenta entender. Eu entendi. Vários, ou precisa de um só, em cada ponto, Vai, um ponto só, vai cada depender tanque. muito da estrutura da ETA. Porque, tipo assim, por exemplo, na ETA aqui de São Roque de Itajaí, a gente tem duas ETAs em uma. Tem uma ETA que é mais nova e uma ETA que é mais antiga. Na mais nova, você tem várias calhas, mas elas se juntam em uma só. E, se não me engano, a mais antiga também, mas pode haver uma ETA que cada calha se junta só na filtração, por exemplo. Aí vai ter que botar um em cada calha. Então, vai variar muito da ETA mesmo. Mas a ideia é de ser barato também para conseguir replicar e mudar um pouquinho. Mas, por exemplo, aqui na ETA de Itajaí, a gente só vai precisar de uma, entendeu? Na verdade, como são duas ETAs aqui em Itajaí, a gente vai aplicar em uma e deixar a outra assim para coletar resultado, para ver qual é a diferença do microplástico nas duas águas, né? Mas numa ETA normal, e para instalar assim, o projeto realmente de verdade, assim, para valer, aí teria que instalar todas as calhas, né? Mas depende da ETA. Tem ETA que só tem uma calha. Depende, tipo, a ETA da SEDAI, por exemplo, deve ser bem maior que da que está aí. Porque, tipo, acho que são 200 mil, 250 mil pessoas. Eu sou do Rio, então eu sei a proporção que é da SEDAI. Deve ser 1000 vezes maior. Então, aí realmente vai ter que ter vários filtros. Mas, enfim. Mas assim, então... Não, pode falar, Rodrigo. Não, Eu tô em perdão. dúvida, porque tratamento de água, Desculpa. para mim, ó... Fala aí. Então, não depende da vazão da ETA, depende da quantidade de calha para instalar. Na verdade, a vazão vai depender assim. A gente vai instalar agora, a ETA daqui tem. A calha que a gente vai instalar tem 275 litros por segundo. Mas se a ETA tiver uma proporção bem maior, o que vai mudar vai ser o tamanho do filtro, né? Porque como é um filtro que usa peças bem fáceis de achar, então assim, você consegue achar um skimmer menorzinho, mas você consegue achar um skimmer enorme. Então vai depender também disso, né? Do tamanho da ETA. Se for uma ETA com uma vazão muito maior e um tamanho muito maior, aí vai adaptar o filtro, mas ele é bem adaptável, inclusive, assim. A gente já testou aqui e tal, tem como adaptar de várias maneiras, meio que com canaletas para direcionar a água, dá para fazer de várias formas. Então, a vazão vai mudar no seguinte: a malha de nylon, ela, tipo, vai ter que. A gente não vai botar ela muito justa, vai ter que botar ela um pouquinho mais larga para a água não levar ela embora. Então, se talvez uma ETA com uma vazão muito grande vai ter que dar né, tipo, uma afrouxada assim na malha para não levar a malha embora quando botar o filtro, né?
Isso a gente vai ver quando a gente Essa for era a instalar, minha mas próxima provavelmente a gente vai pergunta. a Sobre gente, tipo, testou aqui em casa puxando, né? a... Mas claro que quando Uhum. aqui em casa, se você for ver a foto, tá bem justinha, tá bem assim, né? Mas se você, quando vai instalar na ETA, vai ter que dar uma afrouxada para não levar a malha e o filtro embora quando eu botar, né? Sim. A minha pergunta era essa, se vocês tinham testado essa questão do arraste, né, da velocidade da água para não ter o arraste da membrana junto, né? E também, assim, se vocês testaram membranas com outros diâmetros, não, qual o nome? Poros, que, que o Rodrigo falou, porque tem mesoporo, nanoporo, vários poros. Vocês testaram outros tamanhos, outras camas de membrana? Pode falar, Fernanda, pode falar. Maíra, essa questão da membrana que a gente usou é a membrana padrão para coleta de microplástico, quando se fala em coleta para dados mesmo, né? No mar, são barcos que puxam um filtro com esta membrana, com esta malha de nylon, e a abertura padrão para microplástico é 300 micras. Se você fizer algo menor, naquela etapa do tratamento, você vai acomatar, você vai entupir essa malha muito facilmente. Então, né, e aquilo que tu perguntou, quantos filtros, existe ali todo um sistema, né? Começa uma macrofiltração, uma decantação, a outra filtração. Então, para cada sistema, para cada... como é que eu vou te explicar? Para cada... Como o Gabriel falou, a gente tem 2 ETAs ali na estação do bairro São Roque, aqui em Itajaí. Para cada sistema desse, seria um filtro, para a água não passar né, levando microplásticos. Então, essa questão do fluxo, ela é bem resistente, tá? Essa malha de nylon é a malha utilizada em arraste de plâncton, né, para zooplâncton, enfim. Então, ela é bem resistente mesmo, mas tudo isso teria que ser testado, né? Com aumento de vazão, até quanto que vai aguentar. E a porosidade é essa mesmo, 300, se for menos, aí não dá certo. Você vê, né? Mais uma vez, a tecnologia que um outro uso, né, de rede de arrasto, né? Uma coisa que é super prejudicial, né, para o meio ambiente, usar para uma parada super boa também, né? Muito irado foi mesmo. aí que a gente teve a ideia. Muito irado. E perguntar, eu queria só entender também com vocês qual que é... Eu entendo que vocês ainda não têm esse dado preciso, né? Que vocês ainda vão arredondar tudo isso fazendo esses testes. Mas tem uma estimativa de em quanto tempo vai precisar fazer a manutenção ali, limpar esse filtro? Vai lá, Gabi. A gente ainda não sabe. A gente ainda não sabe, a gente vai ver na hora, assim, porque vai depender muito, né? A gente não sabe, por exemplo, em um mês pode ter muito mais microplástico do que no outro, então vai variar. Mas a construção do filtro, na verdade, acho que foi uma das etapas mais difíceis, foi construir um filtro que a gente conseguisse trocar o elemento filtrante sem tirar todo o filtro da água e de forma que fosse mais simples, sabe? Para não, por exemplo, imagina ter que parar a ETA para tirar só um filtrinho de nada, ou tirar o filtrinho e demorar anos para botar de novo, demorar muito tempo, né? Então a gente teve que pensar muito nisso. Aí a gente fez o filtro, se você olhar, tem o skimmer e tem o cano que vai para cima, esse cano ele é vazado de propósito, porque a gente consegue puxar o elemento filtrante, lavar, tirar ele, o microplástico, né? E botar de novo. Então a gente não sabe quanto tempo, mas a gente sabe que o mecanismo já faz. A gente vai fazer a coleta, acho que de 2 em 2 semanas quando a gente está lá, mas a gente não tem um dado preciso, por exemplo. Então, a gente já está lá de 2 em 2 semanas, aí se vê que não tá, se dá para deixar mais tempo, já deixar mais tempo. A Fernanda queria falar, eu acho. Também vai depender muito, porque a ideia é a gente trabalhar e analisar ali as 4 estações, o nível de chuva, isso tudo vai influenciar. No período chuvoso, no período de estiagem, quando que vem mais microplástico, quando que vem menos. E aí é a partir desse período aí que a gente quer coletar de no mínimo 1 ano de trabalho, é que a gente vai conseguir dizer há quanto tempo que tem que ser lavado e trocado, enfim. Pô, muito irado. Parabéns, pessoal. E aí, aproveitar também, Fernanda, parabéns, viu? Acho que eu estendo as palavras da Raíssa. Acho que professores como você é o que move o país. A gente tem E aí... a Nedriane também, que está no chat, que é a nossa coordenadora, foi do colégio, nos incentivando sempre também.
Irado. Isso aí. E aí perguntar para vocês, quanto tempo que o fluxo de água precisa ser interrompido para trocar esse material filtrante, ou você pode só puxar e continuar o jogo? Dá para puxar. É só puxar, não precisa parar tudo. Aí só puxa, limpa e bota de novo. Não precisa parar aí, entendeu? Foi Pô, uma das animal. coisas que a gente pensou também. Para Irado. não ter que parar toda a ETA. Até porque a gente conversou com os Perfeito. engenheiros, a gente viu que não pode parar a ETA, porque se parar a ETA, só para o abastecimento de água de mais de 200 mil pessoas, né? Só coisinha pouca. E é até ruim para o próprio processo de tratamento da água parar. Então, a gente foi uma das coisas Com que a gente teve que pensar certeza. também. Irado. Perfeito. Gente, minha última dúvida, juro, talvez Fernando, vocês falaram que vão analisar, são 2 etas, né, que se juntam no final. Essa, onde vocês vão analisar, vocês colocaram a primeira ETA ou é a segunda ETA? Essa análise que vocês vão comparar, o filtro está antes ou depois? Não sei se eu me fiz entender. Quer falar? É que são 2 etas independentes. Não é contínua. Não é e uma ela é mais antiga, isso, uma ela é mais antiga e a outra ela é mais nova. Então as duas funcionam em conjunto. Então a gente vai usar as duas porque a gente vai ver algumas diferenças. A gente vai começar a testar várias variáveis, né? Mas a gente poderia escolher uma delas só. Né, Gabi? Quer falar mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. A gente vai. A ideia é exatamente testar as variáveis e tudo mais nas duas, porque muda, né? Porque a gente descobriu lá que são 2 novas. A gente estava trabalhando com uma. A gente entrou em contato por causa da pandemia, a gente não podia ir lá, né? Então a gente foi mais recente, a gente foi nesse ano. Aí ele explicou que são 2, que são diferentes e tudo mais. Aí a gente vai coletar os dados para saber a diferença de microplástico de uma ETA para outra, com o filtro e sem o filtro também. Gente, só mais uma. Agora eu fiquei com muita dúvida em uma coisinha. É o mesmo manancial que vem as ETAs? Que vem a água da ETA? O mesmo. Vocês sabem? É o mesmo. Por isso que, né, o Gabriel falou, analisar sem o filtro e com o filtro, porque é o mesmo manancial, é o mesmo procedimento, o mesmo processo, e aí você testa a eficácia, né? Maíra, acabou a sua aula aí? Tô brincando. Pode perguntar à vontade. A gente está aqui para essa partilha mesmo, né? Ninguém sabe, uma máxima também que eu acredito. Ninguém sabe o tanto que não pode aprender com o outro e ninguém não tem nada que não possa ensinar para o outro, né? Então, é isso. Até quando a gente trabalha com essa parte social, como certeza o Rodrigo, quando vai a campo, tem uma troca e sai, nossa, aprendendo muito mais do que ele podia ensinar ali. Quem é ele levando uma mochila? A ninguém. Na real, assim que eu me sinto quando a gente está numa ação, né? Quem sou eu, engenheiro, levando uma solução de água? Coitado de mim, se acha que estou indo ensinar algo para alguém, né? A gente está indo aprender e trocar, né? Essa é a pluralidade. Então, assim, eu tenho não mais sei. uma dúvida. Não pode dar. Maíra estava fechada, não pode dar espaço. Eu estava esperando a minha oportunidade. Eu estou anotando aqui. Eu tenho um caderno, gente, anotando minhas perguntas. O Rodrigo, quanto tempo, tipo, se eu quiser uma mochila, vocês demoram quanto tempo para produzir, para entregar? Como é essa logística de vocês? Tá, então, a gente tem aqui em estoque 400 kits agora e dependendo do tamanho do pedido, a gente pede entre 3 meses ou 6 meses. Então, por exemplo, ano passado, isso foi um momento histórico para a gente, porque em setembro a gente fechou um contrato de 315 kits e a gente nunca tinha pedido assim, no nosso fornecedor, né, lá de fora. E, enfim, a gente tinha, para entregar os kits, a gente mudou os nossos fornecedores, né? Para a gente crescer e escalar todo o nosso processo, a gente mudou o fornecedor para fora, só que quando bateu na porta ali o de setembro, que foram 315 kits, a gente tinha que entregar até dezembro para entregar nessa expedição que eu falei de Piauí, Maranhão, Piauí e Ceará, ali que a gente botou na prova mesmo, e aí a gente teve que estruturar toda uma cadeia de suprimento internacional bizarra, assim, tudo fechar em 3 meses. Então, foi por muito pouco, tipo, a gente virou a noite, literalmente, montando os 300 kits para poder entregar. Então, assim, foi muito corrido. Então, a gente agora perde com um pouquinho mais de calma, né? A gente ali avalia entre 120 e 180 dias, é mais ou menos por aí. Mas isso pedidos, assim, acima de 500 peças, né? A gente não... Por aí.
Mas até Então, 400 a gente Rodrigo, a tem gente que está dar. aceitando, tá? Mimos, a gente aceita no JPS Rio Mimos, se você quiser, a gente leva para o Congresso da ABS, apresentando com a mochila no Congresso, que tem feira lá, na FIPABS, a gente anda, mesmo se for virtual, tu aparece com a mochila sem problemas. Então, sinta-se à Perfeito, vontade, se o coração tocou aí, o meu tocou. O meu tá ali, no meu endereço, mando depois por e-mail, sem problemas. Perfeito, perfeito. Gente, tem uma curiosidade, assim, eu acho que até mesmo pessoal, para o Rodrigo, como que foi esse processo de aprender todo todas essas etapas do tratamento de água, porque não é só a questão do design em si, que é a sua área, mas também relacionada à área mais de engenharia, sanitária, como é que foi esse aprendizado? E uma pergunta para os dois é o que vocês esperam assim, para o futuro, tanto para os projetos, quanto para vocês mesmos, assim, se vocês almejam aumentar, ampliar, talvez, sei lá, levar para a ONU. Gente, imagina, levar para a ONU, ganhar uns prêmios assim. Gabriel já está participando lá do jovem saneamento e tal. Vai ser só sucesso. Mas, assim, de realmente ampliar essa difusão para fora do Brasil. Eu vejo, já penso grande, gente. Para fora do Brasil. Levar para, sei lá, tem tanto lugar que me veio a cabeça, que vive nessa situação, né? De tanto em termos de uma alta quantidade de microplástico e também de micro-organismos, patógenos, mas nesse sentido de levar, universalizar o acesso à água, se vocês têm esses planos, assim, visualizam mesmo. Ô, Raquel, te pedi desculpa. Você falou lá do onde é que a gente imagina, aí minha cabeça já foi embora. Qual foi a primeira pergunta mesmo? Desculpa. Eu fiquei curiosa como que foi esse processo para você e também para o Gabriel de entender mesmo toda essa parte, né, de saneamento, assim, porque não é só a parte do design, tem que entender como que se dá o processo de filtração, essa parte de porosidade, aquela coisa bem legal sobre os filtros, aí a parte de tratamento de água como um todo. Como é que foi esse processo para vocês? Se vocês tiverem esse auxílio de profissional. Eu fui assim, no processo do design, cara, a gente pesquisa muito, sabe? Muito mesmo, assim, a gente vai busca todos os similares e correlatos possíveis, e aí uma parte do processo do design que é muito bacana é exatamente esse processo de exploração, sabe? Então a gente vai conversar com especialistas, stakeholders, a galera que sabe do que está falando. Então lá na PUC eu pude contar com essa oportunidade, lá tem um laboratório de caracterização de águas, por exemplo. Eu também sou um cara que, eu fuço pra caramba, sabe? Eu meto a cara mesmo e vou fazendo. Posso não saber exatamente o que eu tô fazendo, mas eu vou botar a cara, vou tentar fazer. E aí, eu mandei mensagem para, por exemplo, eu fechei a parceria com a primeira empresa que fechou a parceria com a gente de filtro, é uma empresa lá do Utah. Então, que era uma referência assim, no mercado, né? De hiking e tal. Então, eu já fui lá, já questionando os caras, eu já fui aprendendo, sabe? Então, foi muito nesse background, assim, de aprender na marra, sabe? De pesquisar na internet, encontrando e aprendendo, assim, quebrando a cara. Por exemplo, o primeiro filtro que eu usei, eu fiquei meses, assim, tipo, juro, meses, 3, 4 meses, desenvolvendo. Eis o erro. Tinha uma torneira aqui. E aí, essa torneira tinha, tipo, na ponta dela, tinha uma rosca. E aí eu falava, perfeito. Vou desenvolver um adaptador impresso em 3D, vou enroscar na rosca da torneira e vou encaixar o filtro depois. Só que, beleza. Aí eu fiquei meses para conseguir fazer a porcaria do adaptador que não vazasse água. Aí, depois de 6 meses, assim, milhões de impressões, eu consegui. Aí eu botei para funcionar, aí o fluxo de água do filtro era horrível. Tipo, caiu um fiapo de água, tá ligado? Então, tipo, é isso, assim, também. Como eu sou meio desse tipo de boy, botar na cara e vai fazendo, também de vez em quando eu dou uma no muro, assim, sabe? Tipo essa. E aí eu tive que jogar tudo fora, voltar tudo. E aí eu fiz a parceria com a empresa lá do Utah. Então, cara, eu sou muito mão na massa, sabe? Eu, de fato, vou aprendendo, vou fazendo. Assim, muita metodologia do skate, né, cara? Cai e tenta fazer de novo sem se machucar. É isso, assim, de fato. E aí eu fui, enfim, crescendo. Mas é isso, assim, eu sou muito menos essa área acadêmica, sabe?
eu sou um moleque que, pô, eu larguei a escola quase, sabe? Repeti várias vezes, então, enfim, por isso que eu falei, né, do Gabriel, eu sou o oposto, assim, sabe? Assim, eu sempre falo, sempre que eu troco uma ideia com galera mais nova, eu falo, isso me atrapalhou muito depois da faculdade. Eu tive coisa muito atrás, muito atrás. Então, não faço isso também. Mas, enfim, é isso, assim. Então, eu continuo aprendendo, na verdade. Eu vim para cá, como a Raíssa falou, assim, eu achei, né, eu tava quietinho, assim, caraca, eu tenho que tomar muito cuidado, não falar nada, vou só na linha aqui, não vou pisar fora da linha para não falar nenhuma besteira. Então, é isso, eu vou aprendendo, sabe? Eu vou me jogando aí, vou me colocando nas situações e vou aprendendo. Meio que nesse caminhado aí. Não, Rodrigo, tem que se jogar, menino. Que isso? Ninguém tá aqui para julgar ninguém. Quem julga tá perdendo seu tempo, né? A gente tem que dar o nosso melhor e desenvolver nossas habilidades de comunicação, de transferir a informação que a gente sabe, né? E cada um aquilo. Você tem esse lado de tentar errar, tentar acertar, e o erro é um resultado, para quem é da área da academia, encontrar um resultado que não é o que você esperava, é um resultado, por mais triste que seja, assim, a gente tem um maior trabalhão, aí chega, não funcionou a parada. Pô, mas é um resultado, fazer o quê? É um resultado. Então, você tendo errado os seus designs aí, que eu nem imagino como é uma confecção, mas, assim, o pessoal de design tem uma mente, eu acho que além, porque vocês conseguem visualizar umas coisas. A gente teve uma palestra ano passado na faculdade de um cara de design da área ambiental, assim, design de produtos para que tenham melhor reciclabilidade. A gente falou assim, caraca, mano, isso existe? Ai, como é que é o nome dele? Não sei. Tá, tranquilo. Não, tranquilo, porque essa área de design circular é uma área também que, pô, eu adoro, assim, na verdade, hoje em dia enfim, acabei desembocando para a água, mas assim, meu interesse todo por sustentabilidade começou mais nessa área, design circular, para trabalhar com bambu, trabalhei muito com bambu também, fiz até uma iniciação científica, olha que loucura, eu fechei com um professor de química orgânica, e eu desenvolvi peças para ele escalar o processo de microrreação química dentro dos microcanais do bambu. Então, tipo, olha como é que o design é abrangente, sabe? É isso que eu estava querendo dizer, assim, como é que é uma loucura, sabe? Mas, enfim. Eu estou procurando o nome aqui, mas eu acho que eu vou te dever. É Que eu não estou achando. Eu não sei se foi do ciclo de palestra do ano passado ou retrasado, mas depois eu te falo o nome. Ele era genial, assim, a palestra dele, todo mundo ficou assim, caraca, isso existe? Meu Deus, porque realmente tira muito do nosso estado de conforto, né? De que, tem que ser assim, assado, enfim. Gente, mas a hora está se avançando. Eu sei que o papo está muito bom, eu já estou aqui na metade, no final já do meu copo. Falta o Gabriel responder. Tô curiosa. Você vai seguir na área, poxa. Mais um da nossa Gabriel, área. A última pergunta e a última resposta. Olha só, Gabriel vai responder. Eu contar a história do Gabriel, porque ele não vai falar essa. Ai, meu Deus. Gente, agora fica até sem graça você perguntar. Polêmica. Garotinha de pandemia que resolveu participar de uma feira brasileira de ciências, né? Mas... e atazanar a professora mais atazanada ainda. Mas é muito engraçado que quando a gente estava quebrando a cabeça para desenvolver o filtro, o Gabriel desenvolveu um modelo 3D, e ele desenhou, e ele apresentou para a gente no computador, e estava o pai dele junto, assim, na reunião, o pai dele olhou e falou, isso que tu pensou é um skimmer de piscina. Então, ele pensou no negócio, né? Nossa, projetou. E depois ele olhou, isso já existe? Isso é um skimmer de piscina? Então, isso foi muito engraçado, mas ele pensou, né, na questão aí do design, da engenharia, enfim. Foi muito engraçado a gente ver tudo que ele ralou para chegar nisso ali, e era tão simples, né? Para ele mesmo ver como ele aprende, né, pela idade, tudo, enfim. E o pai dele ajudou bastante a gente, hein? Cabe ressaltar aqui. Fala aí, Gabi. Verdade. Nossa, se pegar aqui, eu tenho umas anotações. Nossa, eu fiz modelo no meio 3D, assim, era bem simples, não era nada tão complexo, mas já teve modelo que tinha energia solar, teve modelo que tinha motor, teve de tudo, assim, até chegar nesse aqui, teve muita coisa. Aí a gente viu que ia ficar muito caro e foi diminuindo. Aí como é que faz? Porque filtrar e sabia que ia fazer com a malha, mas tá bom, mas como é que a gente vai tirar
o filtro, como é que a gente vai lavar? E, nossa, quebrando a cabeça. Eu lembro que eu ficava pensando o dia inteiro pensando nisso, porque tinha data para entregar a Febrace e eu não tinha nem feito o filtro ainda, em um desespero. Aí eu pensei, nossa, eu vou fazer. Aí eu pensei, nossa, mas e se a água entrar e ela cair em alguma coisa que filtre? Aí eu mostrei pro meu pai, ele falou, isso aí é um pré-filtro de piscina. Eu falei, mas isso já existe? Aí eu fui ver e era bem parecido com o que eu tinha feito. Aí, tipo, eu segui a ideia do pré-filtro de piscina. Aí eu mostrei lá o que eu queria fazer. Ele, isso aí dá para botar um skimmer também. Ou seja, aí, tipo, eu lembro até da reação da Fernanda, porque eu tava fazendo uma coisa, não sabia o que era, não tinha os nomes, mas na minha cabeça aquilo ali, tipo, não sabia se existia ou não, mas meu pai conseguiu dar os nomes, assim, tipo, pré-filtro de piscina, é uma coisa que eu nunca ia saber o que era, mas aí eu fiz sem querer, o design que eu construí ali 3D se assemelhou muito a um pré-filtro de piscina e assim, tipo, vendo e tudo mais, porque é que nem o Rodrigo, eu também não sou da área, né? Tô no segundo ano do médio, então não tenho muita, assim, coisa para, tipo, nossa, especialista nisso, então tô aprendendo muito, então fui aprender tudo sobre microplástico, todas as propriedades, então eu lembro até que um dos filtros era o motor, ia passar uma tela assim na água, aí eu achei que o microplástico ia, tipo, ficar grudado, aí a prof falou, não, ó, não vai grudar. Aí a gente foi, nossa, foi assim, ó, tem muito, a gente fez uns, cara, nem tem como falar, mas assim, se eu for pegar meu histórico aqui do Paint, que eu usei o Paint 3D para fazer as proporções, tem vários modelos muito doidos, assim, uns tipo que ia dar muito caro, uns mega, assim, que não iam dar certo, outros que talvez fossem dar, então assim, ó, foi muita tentativa até chegar nesse e era simples no final, né, mas enfim, foi uns meses aí quebrando a cabeça. E a proporção que eu quero no futuro, eu quero tentar instalar, né, a gente quer instalar não só na ETA, mas talvez em vários estados, em outros estados, como o Rodrigo conseguiu levar para outros estados, eu também quero tentar isso. E quem sabe na ONU, né? Vai que eu passo na feira de Estocolmo, assim, né? Vai que domingo. Passando a pandemia, Gabriel prometeu um churrasco carioca pra gente. Eu tô para mais carioca dele, né? Vamos ver se vai valer a pena. Ó, tem que ter uma feijoada também, Gabriel. Ó, viu? Tem que ter uma feijoada. Eu sou vegetariana, eu faria uma feijoada vegana. Não, eu perguntei que carne tem no churrasco carioca, ele só falou da banana. Tem banana com doce no churrasco. Não, peraí. Canela, Não tem banana com doce, doce aqui. Não creme tem de banana com doce leite. Aqui Doce eu de tive que leite. ensinar isso para eles. E ela ficou me criticando ainda, falando: eu quero saber de carne. Eu falei, nossa, mas a banana com batom é a melhor coisa que existe. Como assim você não conhece? Caramba, nossa, foi muito Aí engraçado. bota M&M, tijuba. Exato, cara, é muito bom, é muito bom. Tem Nutella, bota Nutella. Só penso nesse churrasco. Eu tenho que me vacinar para participar desse churrasco do Gabriel. É muito carioca isso, gente. Muito, gente. Banana, assim, o Gabriel ele já deixou uma geração um pouco mais a minha banana com açúcar e canela, a minha geração. Assim, batom, M&M, jujuba, tô querendo, vou pensar, botar na listinha do Tem que ter próximo. sorvete. Sorvete, assim, a banana com sorvete. Mas, enfim, essa hora já tá dando a fome, né, gente? Porque aqui a pessoa Sim, só tá comendo. gente. Nossa, tá muito bom mesmo. Mas é porque, Sim, né? gente, eu tô muito feliz com esse bate-papo. Assim, foi inspirador a troca, é muito bom a gente poder conhecer vocês também, então sintam sempre à vontade para conversarem com a gente do JPS Rio, a gente é muito aberto, a gente quer realmente estreitar os laços, ter esse network, então a gente já deixou aqui no chat as nossas redes sociais, a de vocês também, vamos nos aproximar, fazer parcerias, a gente não tem muito o que oferecer não, tá? Assim, parceria com Dindinha que tá bem difícil, mas de divulgar, de promover vocês, assim, é muito importante e a gente tem essa iniciativa também. Então, mais uma vez, eu quero agradecer em nome do JPS Rio, em nome da ABS, que vocês também se sintam acolhidos. Estou torcendo pelo Gabriel, torcendo pelo Rodrigo. Que vocês multipliquem as ideias de vocês, não se sintam assim desmotivados quando as coisas estiverem mais ou menos nesse país, que, enfim, cada dia um novo desafio. Quem é brasileiro, olha, nasceu com muita resiliência. Mas a Raquel, fala aí antes da gente fechar. O GIF 4, né? O GIF 4. Cada dia é um GIF 4, meu Deus do céu. Mas enfim, não vamos entrar nesse assunto, gente. Vamos mudar de assunto. Então, a gente tem muito a agradecer a vocês, ao Rodrigo e ao Gabriel, por terem topado mais uma vez. Já falei isso lá no Instagram agora. Porque, assim, é muita gratidão mesmo pela troca que a gente teve. A gente estava com medo, assim, ai meu Deus, será que vai ter muita pergunta? E acabou que a gente teve pergunta, teve brincadeira, teve papo, foi muito bom.
Então, eu fico muito agradecida, em nome também do JPS. E assim, a gente começa com o pé direito, né? Muito bem, nosso primeiro happy hour. E com alguns probleminhas, sim, né? Porque é aquela coisa do ao vivo, né, gente? Mas a gente vai aprendendo. E espero que vocês tenham gostado, que tenha sido muito proveitoso para todo mundo. E vamos tirar uma fotinha, né, queridos? Que a gente tem que fazer nosso close. Quem quiser liberar a câmera agora, muitas pessoas já saíram, a gente foi tirando fotos no meio também, a gente entende durante a semana, ainda não é um sextou, é um quintou por aqui, mas se aproximando do sextou, gente, olha que coisa boa, amanhã a gente pode terminar até mais tarde, mas fazer happy hour na sexta virtualmente dá um dozinho. 1000 vezes, uma meia porta aqui da esquina, um Outback, porque assim, vamos elevar o nível, né? Outback. Só que quem gosta de um botequinho na esquina tá ótimo, qualquer coisa tá ótimo. Então vamos lá, vamos sorrir para eu tirar aqui o print. Diga um X, calma. Peraí, tem que ajeitar o cabelo. 1, 2, 3 e... Peraí, que tá aparecendo aqui o chat. Tá aparecendo, gente. Cadê? Falta a gente para abrir a câmera, hein, galera? Abram as câmeras. 1, 2, 3 e sorriam. Foi. Deixa eu agora ver se oficialmente foi. Vou mandar aqui no grupo. Foi, galera. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Quero também parabenizar aqui o núcleo de eventos e esgotos, onde tem a Raquel, a Andressa, Tio Leandro, Maiara, se esqueci de alguém, não me matem. Mas vocês foram um show também. Obrigada mais uma vez a participação do Rodrigo, do Gabriel, por terem se disponibilizado em estarem nessa noite aqui com a gente. Desculpem qualquer coisa, qualquer brincadeira, se vocês se sentiram desconfortáveis. Falem com a gente para a gente não repetir com os próximos. Mas a ideia é isso, a gente está aqui para crescer juntos com uma linguagem jovem. Não adianta, né? A gente tem que desconstruir essa linguagem técnica de que achar que para a gente falar de um problema a gente tem que ter toda uma habilitação, uma capacitação. Não tem isso. Se tem um problema, se tem gente querendo resolver, essa é a solução, esse é o caminho que a gente tem que construir. Então, mais uma vez, muito obrigada aqui. Já estão pedindo seu Insta, Gabriel. Manda seu Insta aqui no grupo, no chat. Lembrando que esse bate-papo ficou salvo, então em breve estará no nosso canal do YouTube do JPS Rio. Então, se você não é inscrito, se inscreve aqui, porque em breve a gente vai ter vários conteúdos inéditos para partilhar com vocês. A gente é mais forte do que eu, youtuber aqui na veia, né? Então, vamos compartilhando também, divulgando o trabalho dos meninos e também a nossa missão aqui do JPS de disseminar informação de qualidade sobre saneamento ambiental. Muito obrigada mais uma vez, gente. Alguém quer falar antes de a gente... Eu queria só agradecer, na verdade. Eu que agradeço a oportunidade. Foi incrível mesmo o papo. Como eu falei, eu estava até meio receoso, assim, né? O que eu ia encontrar, qual ia ser a galera que eu ia encontrar. Mas, pô, foi incrível. Adorei trocar com vocês. Gabriel, parabéns. Fanzaço mesmo. Pô, continua... E que é incrível, assim, um trabalho super necessário e que tem muito caminho, assim, eu realmente acredito que tem por onde trilhar assim, um caminho bem bacana. Fernanda, mais uma vez, 1000 parabéns, e para vocês também, né, que estão fazendo esse trabalho todo, então, muito obrigado, pessoal, sempre que precisarem também, estamos aí, se quiserem trocar uma ideia, estamos 100% abertos, e é isso, forte abraço a todos. Eu também queria agradecer a oportunidade, foi muito bom esse papo. Falar com pessoas do Rio, assim, dá uma saudade. É sempre bom conversar com carioca, sabe? Saudade do Rio. Mas, enfim, obrigado pela oportunidade, foi muito bom mesmo. Nos vemos no domingo, que eu vou receber um e-mail de vocês agora. Espero que seja um e-mail bom. Muito obrigado pela oportunidade, de verdade. Precisando, estamos aí também. Meu Instagram está lá também no perfil, enfim. E é isso. Muito obrigado mesmo, foi muito legal o bate-papo. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite, gente. Bom descanso, Tchau, boa noite, gente. Quintou com moderação.